Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast. Eu, seu host de sempre, Gabriel Avi. E, como sempre, a gente faz nossas gravações do Bluecast no Blue Space, que é um espaço maravilhoso para vocês que, assim como eu, querem ter experiências dos seus próprios podcasts, conversar com pessoas maravilhosas como o convidado de hoje que eu já vou apresentar para vocês. Mas, falando mais do Blue Space, é basicamente uma infraestrutura completa para que vocês façam suas gravações de conteúdo, podcasts, e a gente tem todo o suporte para poder tirar a ideia de vocês do papel. Então, se vocês querem passar por essa experiência, assim como eu, conhecer pessoas diferentes, ter contato com histórias, aqui é o lugar para vocês tirarem essa ideia de vocês do papel. O contato vai estar com o QR Code na tela, também na descrição do vídeo. Por favor, entre em contato, a gente vai cuidar de você com muito carinho. Então, vamos ao episódio de hoje, que é com uma pessoa que eu passei a ter mais contato com ela, eu diria, de uns 2 anos pra cá, mas é um cara que eu vi um crescimento tremendo dentro da nossa área. Eu acho que questão de maturidade, desde que a gente começou a ter contato até hoje, esse cara teve um crescimento gigantesco, então eu acredito que vai ser uma história muito bacana para compartilhar com vocês. Nosso convidado de hoje, Igor Dias. Bom, tudo bem, pessoal? Obrigado, Gabi, pelo espaço aqui. Feliz demais de estar aqui com vocês. Para mim é novidade, como eu falei, né? O primeiro podcast que eu participo. Mas, cara, eu acho que são iniciativas como essas que fortalecem o nosso setor, que a gente consegue trazer uma experiência ou até uma história diferente. Então, obrigado pelo espaço. Cara, obrigado por você ter aceitado falar com a gente. Não só isso, você disse que é a sua primeira experiência, então honrado em ser a sua primeira experiência e que aqui você vai ver que é uma conversa de boa, cara. Independente do que seja, todas as pessoas têm história pra contar e a tua história é muito bacana. Eu já falei isso pra você. Você é um cara que eu tenho um carinho não só profissional, mas pessoal também. A gente acabou virando amigo, troca ideia com bastante frequência, mas acima de tudo, cara, todo mundo tem história pra contar. E hoje a gente tá aqui justamente pra contar a tua história. Boa. Então eu quero que você me diga como tudo começou. Se a gente Show. voltar pro Iguinho, o Iguinho lá do ensino médio. Quem era o Iguinho do ensino médio e que, pô, você já sabia que você ia trabalhar com marketing? Você já olhava pra uma faculdade de marketing? Como que foi esse negócio aí? Bom, vamos lá. Eu tenho 27 anos, né? Sou formado em publicidade, tenho MBA em liderança e inovação, mas nunca passou pela minha cabeça atuar com marketing, atuar com publicidade, nada disso. Como é que funcionou e como é que começou? Eu sempre joguei bola, né? Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Desde pequeno joguei em base de vários times aí, principalmente do São Paulo, né? Que é o meu time do coração. E aí, como é que funcionava? Eu ia pra escola, jogava, e, enfim. Quando eu fiz 13 anos, eu estava ainda jogando bola, indo pra escola. Eu ia de bicicleta pra minha escola, que era bem próxima assim. E aí eu comecei a meio que não querer mais o futebol por conta de alguns problemas que eu tive com o empresário na época, enfim, essas questões. E aí eu falei, cara, não preciso de dinheiro agora, mas quero ajudar meus pais, quero poder ter meu dinheiro, quero poder comer um lanche na cantina na escola, enfim, todas essas questões. Era uma escola pública também que eu comecei ali estudando e tal. E aí eu começava a fazer o quê, né? Como eu ia pra escola já de bicicleta, próximo da minha rua tinha uma feira, eu conhecia todas as senhorinhas do bairro, porque eu morava com a minha avó também, e eu falei, cara, posso fazer algumas ideias ali de precisa que pegue alguma coisa na feira, eu vou na feira, busco pra senhora, a senhora me dá alguma coisa e assim vai indo. Então comecei assim. Com esse dinheiro que eu pegava, eu ia numa loja de doce lá perto da minha casa também, e sempre comprava um chocolate, algo nesse sentido. Então eu fiquei muito tempo fazendo isso, até que o dono da loja falou, cara, você vem aqui todo dia de bicicleta, você não quer ser meu entregador, fazer algo aqui pra mim? Falei, vou ver com a minha mãe, né, com meu pai, se eu puder sim, porque eu quero muito trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita ambição, mas aquela ambição no sentido de querer ter as coisas e não de vou passar por cima de quem eu precisar passar pra ter. Sabe? Na verdade você gostava de ter as coisas, talvez pelo contato cedo com o futebol e saber o que o futebol pode proporcionar, você já ganhava ali, acredito, o teu determinado dinheiro, conseguia fazer ali uma coisinha ou outra, e aí isso já
plantou em você esse negócio de, pô, o trabalho me dá um retorno financeiro, uma independência dos meus pais e eu consigo ter as coisinhas que eu quero, né? Exato, esse é o ponto. E também meus pais sempre foram autônomos. Então, minha mãe trabalhou um tempo com contabilidade, mas depois ela virou autônoma também. Então, isso trazia muito para mim a questão de eu quero o meu dinheiro, enfim. Aí, né, conversei com ela, ela aceitou, fui contratado nessa loja de doce, fazendo entrega de água na região ali da Berrine, com vários prédios e tal. E aí, nesse meio tempo, né, terminei a escola. Eu fiquei lá dos meus 13 até os 18 anos, mais ou menos, atuando, trabalhando lá, como entregador, repositor, enfim, todas essas questões de início de carreira mesmo. Foi muito bom, porque tive contato com o público, conheci lugares que eram próximos da minha casa, próximos de centros comerciais ali que eu não iria conhecer se não fosse por ali. E aí tem um ponto, né, que volta a questão da ambição. Quando eu saí da escola, comecei já a fazer faculdade, logo com 17 anos, quando eu saí da escola, quando eu ia fazer 18, já comecei a buscar a faculdade, não sabia o que eu queria fazer. Eu fui para a faculdade de arquitetura, eu passei, né, com bolsa no Enem, e aí consegui uma faculdade de arquitetura e comecei a fazer. No primeiro mês eu já vi que não era nada do que eu queria, apesar de eu ser bom em matemática, curtir e tal, não era o que eu queria. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, conversando com algumas pessoas, eles falaram, você é comunicativo com pessoas que você já conhece. O que você acha de fazer publicidade? E tinham alguns amigos que faziam na época. Falei, cara, posso tentar. Não sei como é que vai ser. Fui para publicidade, primeiro mês me encantei, falei, cara, é isso que eu vou querer para minha vida. E comecei a estudar, a fazer essas questões de publicidade. Nesse meio tempo, né, que eu estava lá na empresa ainda de doce com 18 anos, né, fazendo as entregas e tudo, eu tinha, voltando à questão da ambição. Então, toda a entrega que eu ia fazer em centro comercial, em prédio comercial, eu levava um currículo meu, entregava uma água e deixava um currículo. E assim foi indo. E foi muito curioso porque em nenhuma dessas que eu fui fazer, me chamaram. E exatamente porque eu deixei o currículo. Então, eu fui fazer a entrevista, foi minha primeira entrevista, como está sendo aqui, né? Com pessoas que eram experientes, era para uma vaga de estágio, numa associação, que é a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, para atuar numa área nova que eles estavam criando, que era novos negócios e inovação, voltado mais para associados que eram fornecedores, então não era só shopping center, são toda a cadeia que alimenta, né, um shopping center, desde a equipe de limpeza até as equipes de segurança, enfim, e estavam abrindo isso. Foi nesse ponto, né, nesse momento da minha vida que eu conheci o que eu chamo de meu mentor profissional hoje, que é o Ricardo. O Ricardo, ele me abraçou, né, no momento dessa entrevista. Como eu falei, eu era o cara com menos experiência ali, mas ele viu que nessa questão de eu ser cru, nunca ter trabalhado no ramo corporativo, vamos dizer assim, né? Minha experiência era só aquela da loja mesmo. Ele enxergou que, cara, como esse menino é cru, muitas das coisas eu vou poder ensinar para ele da maneira que eu gosto. Então, por isso que eu falo que ele é meu mentor. Muitas das coisas que eu sei hoje, eu aprendi com ele. E aí, né, contextualizando essa questão, entrei na Abrace como estagiário, passei, né, na questão da entrevista ali. Fiquei na Abrace também por quase 5, 6 anos atuando. E aí, nesse meio do caminho, entrei como estágio, depois fui efetivado, atuando com a responsabilidade que o Ricardo me deu de ser gestor da área de associados fornecedores. Então, com 1 ano de empresa, eu já fazia a gestão desses associados fornecedores. A Abrace é muito forte na parte governamental, né? Ela faz muita questão de defesa jurídica do setor de shopping center. Enfim, o associado ele paga uma mensalidade para a Abrace, é muito importante, né, para o nosso setor. E esse braço de fornecedores crescendo muito. Então, foi onde eu comecei a sair um pouco, né, da questão da loja, que era a minha experiência, para ir para o ramo corporativo, no sentido de, ali, tocando com os associados essa questão da gestão, eu fiz muito evento, eu fiz muita ação, que a gente tinha uma revista, vendia anúncio dentro da revista. Então, ali eu tive acesso e contato mesmo com a faculdade de publicidade que eu estava fazendo. Então, muitas das coisas casaram ali e foi onde foi sendo a minha experiência, porque a gente tinha que vender anúncio na revista, a gente tinha que vender a associação para fornecedores, então tinha ali uma taxa mensal que o fornecedor também pagava, exatamente para poder aparecer no nosso guia, para ser indicado, né, ali para todo o nosso ecossistema de shopping centers, enfim. E então, deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Trazendo até só para contextualizar, né? O Igor hoje, ele é um executivo de vendas enterprise.
né? Então, você é um vendedor. Voltando para a experiência que você está contando agora, que você passou a fazer essa questão de gestão da carteira dos associados, todas essas coisas. Nesse momento, você já era responsável, podemos dizer assim, por algum tipo de venda? Você fazia a negociação com esse possível fornecedor para colocar ele dentro desse catálogo, dessa revista? Como que era isso? Esse foi, acredito que não foi o seu primeiro contato com vendas, porque lá na loja você falou que já fazia isso, né? Não diretamente, você pegava as coisas primeiro, vendia para outras pessoas, depois para a própria loja, como entregador ou qualquer coisa, mas você também tinha contato com o público. Nesse momento, qual houve a transição para o mundo corporativo, você atuando com essa gestão dessa carteira? Você já fazia negociações e vendas ali? Isso. Depois de um ano, né? Como eu Tá. entrei como estagiário, eu Aham. fazia mais a questão de prospecção, alimentar a nossa base para prospectar fornecedores, que é um universo gigante. E aí sim, depois de um ano, né? O Ricardo me deu essa autonomia de eu poder ser esse gestor dos associados. E aí eu já vendia a associação. Então, vendia aquele pacote que é a taxa que eles pagavam para se associar, questão de aparecer na revista, no catálogo, enfim. Foi meu primeiro contato com essa venda num mundo corporativo, assim, mais enterprise, como você falou. Então, já demandava ali, entre aspas, eu era muito novo, 19 anos, mas já demandava uma certa senioridade para lidar, né? Porque a gente falava com diretoria, os diretores frequentavam a sede, frequentavam os eventos, exatamente para ter contato com as redes de grupos de shoppings, então, que é um mercado um pouco fechado, familiar e tem essas questões. E ali a gente sempre foi muito, né, voltado para essa questão enterprise, política, enfim. Então, respondendo sua pergunta, sim, né? Depois do primeiro ano ali, sim, eu comecei a ter mais contato com essa área de vendas, eventos, marketing, coisas que eu não tinha muito antes noção, apesar de estar estudando para isso. Você colocava o que você aprendia na faculdade na prática, na sua experiência profissional. Muito, muito. Tinha muita diferença da sala de aula para a prática? Cara, tem, tem bastante em algumas questões, né? Quando a gente aprende a prática ali, é muito diferente porque eu tô colocando a mão na massa e lidando com situações que, entre aspas, no livro ou na teoria, são muito simples, né? E quando a gente tá colocando a mão na massa, vou dar um exemplo, né? Eventos. Cara, eu só tenho um dia para dar tudo certo. Quando o evento é de um dia, ou dois, três, enfim. Eu tenho um dia para dar tudo certo. A pessoa que comprou stand comigo, ou né, qualquer tipo de ação dentro daquele evento, ela tá colocando o dinheiro dela, o dinheiro da empresa, que ela podia estar direcionando para outras coisas, para aquilo. Então, eu também não posso errar. E a pessoa tem toda essa questão de também cobrar a gente, porque é um investimento grande Óbvio. deles, entre aspas, mesmo se fosse pequeno também. E aí, tem muita questão de armar stand, às vezes a lona não tá bem esticada, às vezes a logo não ficou bem impressa. Então, coisas pequenas que a gente não aprende, né, 100% sobre isso, só mesmo na prática. Como é que eu vou lidar? Cara, já tá impresso, como é que eu vou reimprimir? Então, a gente começa a ter mais o jogo de cintura de entender que nem tudo vai sair perfeito, mas que a gente vai trabalhar para isso. Então, foi ali que eu consegui ter mais esse jogo de cintura mesmo de lidar com essas situações e aí entender até como é que as cabeças, né, de diretoria pensam com relação à participação em evento, relacionamento, essas outras frentes. E aí comecei a ter mais essa vivência mesmo. E como era a sua maturidade nesse momento para poder lidar, por exemplo, com um diretor de uma grande marca que chegava com você para poder, enfim, participar de um evento desse? Porque na época você tinha 19 anos e longe de desmerecer uma pessoa de 19 anos, não é isso que eu quero dizer. Mas uma pessoa de 19 anos, teoricamente alguém que foi recém-inserido num mercado corporativo, já ter uma demanda e uma responsabilidade desse calibre não é tão simples. Muitas vezes a gente precisa ter ali uma determinada bagagem, o que ressalta a sua competência profissional. Então, como é que era para você lidar com essa situação? E o quanto que essas pessoas, diretores e etc., ao lidar com você, também entendiam essa questão de, pô, muitas vezes eu tô falando com um garoto, mas é um cara que tá aqui, ponta firme, e tá conseguindo dar conta do negócio. Como é que era essa... Esse é um ponto que é um espaço que você precisa conquistar. Né? A primeira vez que a pessoa te vê, ela vai falar, pô, nada contra estagiário, analista, mas, pô, tô falando com o analista, né? Ele não vai resolver o que eu preciso. E aí, a sorte foi, como eu falei do Ricardo, ele me dava muita autonomia. E eu sempre fui um cara que gostei muito de executar, colocar a mão na massa. Cara, precisa resolver? A gente vai resolver. E com isso eu fui ganhando essa questão de, entre aspas, respeito mesmo, da galera falar, pô, o Igor é novo, mas ele resolve.
e aí em várias outras frentes ali da empresa. Dentro da própria Abrace, eu fiz parte também do comitê de eventos de endomarketing interno, porque, querendo ou não, por mais que eu era jovem, a galera ouvia o que eu tinha para dizer, a galera entendia e muitas das vezes fazia sentido. Então, lógico, com várias outras pessoas incríveis ali junto, mas eu me senti muito, perdão do trocadilho, mas abraçado, né, pelo pessoal da Abrace. Enfim, e aí foi toda a minha formação de carreira com relação a isso. Então, fui conquistando esse espaço mais... até tenho ainda isso muito hoje, né? Dessa questão de ser mais sério, né? No momento ali de trabalho. E isso me trouxe essa bagagem mesmo de conseguir esse respeito com essa galera, que era uma galera que não era não muito aberta. Que rola também muita questão de, entre aspas, ciúmes, né? Sim. Como que o associado ali tá em evento, eu não tô, enfim, você tem que ter uma política para poder fazer a gestão disso tudo. Então, sendo firme e conhecendo, né, sobre o que você tá falando, faz muito sentido. E eu sempre gostei muito de nunca deixar o cliente, lógico, pode acontecer, mas o cliente saber mais que eu. Eu preciso saber mais do que o cliente está falando, exatamente para não ter nenhum tipo de problema ali no momento da negociação. Se ele perguntar como é que a gente resolve isso, eu tenho que ter 2, 3 soluções. Se ele perguntar se eu faço isso e eu não faço, eu tenho que ter 3, 4 parceiros para indicar. Então, eu entrei muito nessa questão e acho que adquiri uma maturidade muito cedo, vamos dizer assim. E aqui você já trouxe preceitos interessantes de vendas, que é justamente você se preparar para lidar com o cliente, você já saber possíveis saídas para possíveis questionamentos que ele venha a trazer para você. Isso são preceitos de vendas muito, muito fortes. E quem te ensinou isso naquele momento foi o Ricardo, como você disse. Ele foi a pessoa que te abraçou e trouxe essas situações para você. Você teve algum outro mentor ou livro ou não sei, algo que você via na época que te trazia esse conhecimento? Eu tive várias pessoas, né? A principal Certo. foi o Ricardo, porque ele era meu gestor direto, mas dentro da equipe tiveram várias pessoas, assim, onde cada um tem um perfil e a gente vai pegando, no caso, eu peguei muito o que era aquilo que funcionava de cada pessoa. Legal. Eu fui enxergando e vendo que, essa postura faz sentido, por isso que X pessoa vende para tal tipo de cliente. Essa abordagem faz sentido para tipo de cliente e por isso que funciona. Então, eu fui pegando algumas questões até de como me portar, como me vestir, como conversar com determinado tipo de cliente e entender que se eu posso puxar um rapport ou não com ele, o que eu tenho ali que eu posso fazer de fato, sentido para eu ter essa aproximação. Eu não sou um cara muito agressivo, assim, né, no sentido de venda, mas eu tento ler as pessoas, né, analisar para entender a situação e eu acabo pegando pontos que funcionavam. Então, o Ricardo foi muito importante com relação a isso de autonomia, de me dar essa liberdade de errar, que quando a gente é jovem, estagiário, dentro de uma empresa importante, errar pra gente pode ser muito doloroso. E realmente é doloroso. Mas ele me dava essa liberdade, essa autonomia de entender e até, quando eu virei gestor dessa área de associados, de inovar. O que o associado gostaria de fazer que a gente ainda não faz? O que pode ser um diferencial? Então, sempre me provocando no sentido de trazer algum tipo de solução diferente, até para, né, não desmotivar. Então, isso foi um ponto bem legal. Essa questão de venda é bem importante, como eu te falei, de ir puxando, né, o que faz sentido para cada um. Tinha um executivo lá que antes de toda reunião, que muita pessoa deve pensar que é o básico, né? Vou pesquisar sobre esse cliente. Tem muito executivo que não faz. E se dá bem até, porque ele tem o jeito de conversar, enfim. Mas eu aprendi muito com esse executivo, que é o Luiz, que ele entrava mesmo, entendia o que a empresa fazia, como é que funcionava a questão de gestão, quem eram as pessoas ali dentro da empresa, o que eles já fizeram de eventos, enfim, como é que está o site. Tudo isso exatamente para entrar munido de informação na reunião. Então, quando eu vou fazer uma reunião, eu busco isso que eu absorvi naquele momento, ainda hoje, nos dias, né? Para entender com quem que eu estou falando, essa pessoa tem um grau de maturidade dentro da empresa ou entende com relação àquilo que a gente vai conversar, porque muitas das vezes, até falando da experiência hoje, né, sendo executivo, trabalhando com essa questão de e-commerce, que acredito que já a gente vai chegar lá, Sim. Mas a gente fala muito com galera de marketing, galera de TI, tem empresas que às vezes não tem um gerente de e-commerce, e aí a abordagem é diferente, tem empresas que já tem. Então, a gente acaba entendendo com quem que eu vou falar, depois eu vou entender como que a empresa, né,
se porta, como que é a cultura da empresa, quais são ali, principalmente a questão de valores, tudo que tem geralmente no site institucional. E aí a gente começa a entender como é que essa engrenagem dentro da empresa funciona. Uhum. E aí sim eu começo a entender até a questão de... que a gente fala muito de técnicas de venda, né? Ancoragem. Muitas das vezes, quando a gente vai trabalhar com uma empresa, vender para uma empresa que tem departamento de compra, é lógico que a gente tem margem para negociar, cliente também tem, mas quando tem compras, a gente não ancora tão baixo exatamente para poder entender que vai entrar a galera de compras e eles têm as metas deles para bater também. Então, a gente tem esse jogo de cintura, tem que ter no comercial para poder não só fazer a venda, que ela é uma consequência, pode ser clichê, mas é uma consequência. Porque nesse ramo, principalmente, que eu comecei e que eu tô hoje, a gente sempre foi muito consultivo, né? Não é uma venda de tirar pedido. Não desmerecendo, lógico, mas é uma venda mais consultiva de entender esse universo do cliente e o que eu posso fazer de fato para ajudar. E se eu vou ajudar? Se eu não vou ajudar, não é o momento de eu vender para ele. Ele vai entender isso e respeitar o Igor ou respeitar a empresa para em outro momento que ele estiver pronto comprar com a gente. Então, mas que chega na situação de você ter falado, de você ter, tipo, possíveis parceiros ou exato. experiências positivas que você teve, porque por mais que naquele momento, de repente, você tá, sei lá, indicando um concorrente, porque o teu concorrente oferece o que aquela pessoa precisa naquele momento, você criou uma relação de confiança com aquela pessoa que futuramente ela vai continuar em contato com você, porque foi você quem direcionou ela para o caminho certo. Então, por mais que a venda não seja tua naquele momento, você criou essa relação de confiança para conseguir abordar esse cara num futuro, ou ele mesmo ir a você organicamente e gerar uma conversão para você em algum momento, né? Exato. Você passa a ser o ponto focal daquela pessoa. Isso. Acontecia muito na Abrace, desses fornecedores, né? Cara, eu não tenho grana para me tornar um associado, mas eu quero patrocinar um evento pontual, que a gente fazia eventos regionais em várias regiões aí do Brasil, e eu quero patrocinar esse evento pontual. O cara patrocinava o evento, porque era o budget que ele tinha ali no momento, e depois, sei lá, de 1 ano, 2 anos, ele falava, pô, aquele evento foi importante para mim, agora eu quero me tornar um associado e pegar outras regiões que eu ainda não atuo. Então, é entender o seu limite e o limite do cliente. Aonde que ele quer chegar, o que ele pode fazer agora? Eu posso ajudar ele agora? Cara, com meus produtos e serviços eu não posso, mas eu tenho parceiros que podem. Então, vou indicar esses parceiros para ele. Vou estar alimentando um ecossistema todo, porque se o cara crescer, faz sentido para mim depois ter esse cliente aqui. E é esse ponto que você falou, Gabi. O cara me tem como um ponto focal ali de confiança. Porque eu não quis vender só para ele. Eu fui consultivo, eu entendi o que ele precisava naquele momento, porque muitas das vezes que se eu vendesse o produto, entre aspas ali, que era um produto de maior valor, né? Vamos entrar nesse exemplo, eu poderia até quebrar a empresa do cara, né? Não faz muito sentido naquele momento. Então, esse ponto que você tocou é muito importante, e aí, trazendo para a experiência de hoje, eu uso muito sempre ser consultivo nesses momentos de reunião mesmo. E aí, voltando para esse momento qual você tinha começado a ter contato com a gestão das carteiras, você foi assumindo cada vez mais responsabilidades dentro desse espaço. Você mesmo comentou sobre erros e que você teve abertura com esses erros para poder aprender a partir deles. Você pode compartilhar com a gente alguma situação ou situações a qual você teve esse tipo de abordagem? Pô, eu errei, eu tive um feedback do meu gestor e a partir daquele momento aprendi e isso somou muito para sua carreira? Show, sim. É aquela questão que eu falei para você de jogo de cintura. Teve muito, né? A gente lidava com, principalmente quando eu entrei, com material impresso. E material impresso, uma vez já impresso, a dor de cabeça é grande, né? E como a gente imprimia ali guias anuais, tinha que ter uma atenção muito grande. E eu já cheguei a falhar, né, no momento ali de imprimir os parceiros fornecedores, né, os associados, e o que eu faço agora, né? E, enfim, é essa questão de ter jogo de cintura. Conversei com o gestor, a gente alinhou, cara, vamos bonificar para esse cliente 12 meses de anúncio na revista. Então, né, uma coisa ela puxa a outra. É o que eu posso fazer agora. A empresa precisa entender que houve erros, né? A gente é humano e o cliente também vai entender que aconteceu isso, mas a gente está dando uma outra solução. Então não adianta eu só chegar com o erro para o cara. Eu posso chegar com o erro e ver a reação, ou eu posso chegar com o erro e trazer uma possível solução que, lógico, não vai tapar aquele buraco, porque a gente sabe que aquele buraco era importante, porque senão ele não estaria ali, mas que a gente vai trazer algum outro tipo de conforto para esse erro que foi causado. Então, esse é um dos exemplos que já aconteceu comigo. E aí, a gente precisou ter esse jogo de cintura mesmo para atuar.
E aí, como é que foi o seu desenvolvimento desse ponto em diante? O que que aconteceu com a tua carreira ali? Cara, aí foi um ponto legal. Eu já tinha essa questão de autonomia, mas eu consegui ter muito mais respeito em assumir o erro, né? Porque quando a gente é novo, a gente ou fica desesperado com o erro, ou a gente, cara, será que tem como jogar para outra pessoa isso? E ali foi um ponto que eu sempre aprendi muito em assumir meus erros. Então, eu assumi aquele erro e eu fui visto de uma forma diferente. Tipo, a galera falou, pô, ele não tá jogando a responsabilidade. Eu poderia muito bem nem assumir esse erro e a gestão assumir, porque blinda, né, as pessoas que estão abaixo, mas enfim, consegui assumir, lidei bem com isso. Lógico que redobrei, tripliquei a atenção, né, nos próximos guias que a gente chamava, guia de fornecedor, mas foi muito importante para isso, para lembrar que até pequenas coisas têm a importância e o parceiro, o cliente, enfim, ali era mais um associado, o dinheiro dele está sendo investido nas pequenas coisas também. Com Então, certeza. é um todo, né? Essa entrega que a gente faz é um todo para ele. E aí a gente começa a ver que a gente, lógico, errar é humano, mas a gente começa a mitigar esses erros, não falhar mais, sabe? Então, eu comecei a ter uma visão muito mais certeira, né? Vamos dizer assim, com relação a essas entregas, Aham. mas também entendendo que caso não dê certo, lógico que a gente quer que dá, mas caso não dê certo, né, a gente tem que ter outras soluções, outros braços para tentar resolver. Então, esse é um ponto, né? Não é o fim do mundo e Sim. vamos tentar resolver. Então, foi aonde eu comecei a ter mais essa questão de maturidade mesmo de resolver. E acho que funcionou. Ah, com certeza, porque você assumindo o teu erro, pensando, ajudando a pensar numa possível solução dentro da infraestrutura da empresa, você acaba adquirindo maturidade e confiança também da sua gestão, porque ela sabe, poxa, beleza, ele cometeu um erro, é esperado que erros aconteçam, porque você não era nenhum sênior também dentro daquela posição, é esperado que isso aconteça, você aprendeu a assumir o teu erro. O gestor, quando te colocou naquela função, ele também, obviamente, teria que ter noção de que alguma coisa assim poderia acontecer, é da alçada dele prever esse tipo de coisa, e que você participando ativamente, assumindo o teu erro, falando sobre ter maturidade, adquirir maturidade, propor solução, que eu acho que é um diferencial gigantesco para qualquer tipo de profissional, em qualquer área, não chega com problema. Problema todo mundo tem. Beleza, chega com problema, uma solução, uma pelo menos. Se mais, excelente, a gente vai discutir caminhos, mas pelo menos com a solução. Participar do pensamento dessa solução é muito importante, porque no desenvolvimento de uma carreira, você aprende a ter o tal do jogo de cintura que você falou tanto agora há pouco. Você aprende a lidar com essas situações. Então, pô, legal pra caramba, cara. E aí, como que deu a sua carreira depois de você ter assumido essa gestão, já estava cuidando dos associados, como que foi dali pra frente? Você teve mais experiências e mais crescimento dentro desse mesmo lugar que você estava? Sim, sim. Eu sempre busco, né? Aquela questão que é meio clichê, mas é colocar a camisa da empresa de fato. E Legal. na minha carreira sempre fiquei muito tempo nas empresas, nunca foi pouco, né? Primeiro 6, depois 6 também, e assim vai seguindo. Então, eu busco essa questão. E aí eu comecei a crescer muito, né, dentro da Abraço, exatamente, lógico, muito dentro dos limites que eram possíveis ali, né? Uhum. E aí virei analista, virei coordenador e tinham outras pessoas, além do Ricardo, também acima de mim. Então, comecei, né, a crescer com relação a isso. A gente começou a trazer novidades, né, para a área, eventos que ainda não existiam, né, mudar um pouco a cabeça das pessoas. Enfim, a gente fez vários eventos assim muito grandes com pessoas muito importantes, né, para o segmento e também fora do segmento, foi bem legal. E aí a gente começou a atuar mais com essa questão de novos negócios e inovação. Então, além de ser um comercial, a gente tinha essa questão de inovação, de trazer novos produtos e serviços, ou até mesmo novas soluções que fizessem o associado querer se manter associado. Porque Legal. é um trabalho difícil, né? Como é que eu vou manter a recorrência desse cara? Aham. Ele vai enxergar valor, enfim. Então, a gente conseguiu ter essa visão. Aconteceu que na pandemia acabou tendo, né, desligamentos na empresa, e aí eu acabei saindo, né, e migrando, aí a gente pode entrar nessa seara, mas acabei migrando para a área de e-commerce, a área de tecnologia, que eu me encontro hoje e gosto muito, que era bem diferente do que eu fazia, era muito mais voltado para o físico, né, evento físico, Uhum. revista física, coisas que hoje em dia
quase não existem, né? A galera faz mais a news dentro do próprio site, dentro do próprio blog, enfim, essas questões. E a pandemia também, né, acelerou muito a tecnologia. Então, migrei para essa área também. Brevemente, antes da gente entrar nesse novo momento da tua vida, você já tinha se formado? Sim, já tinha me formado. Eu entrei com 18, eu me formei com 21, porque eu entrei, na verdade, com 17, né? No ano que eu fiz 18. Sim. Então, eu me formei com 21 e ainda estava lá na Abrace atuando, né, nessa questão de novos negócios, parcerias e inovação. E como que você fazia um relacionamento direto da tua faculdade com a tua carreira, com as suas ações profissionais? A gente comentou que tem essa disparidade, né? Obviamente a teoria é extremamente diferente da prática, mas como que você via essa convergência? Você conseguia aplicar coisas de uma faculdade de publicidade dentro de uma publicidade que você fazia para os associados, por exemplo? Com certeza, com certeza. Essa questão de pensar em soluções, né, de aprender a não chegar com um erro sem uma solução, eu aprendi muito na faculdade. Legal. Porque a gente precisava entender como foi publicidade, a gente criava muita questão de campanha, empresa fictícia, cenários do que pode dar certo, o que não pode dar, análise SWOT, né, que a gente fala muito. Então, a gente entrou muito nessas questões e aí eu acabava utilizando muito no meu dia a dia. Até numa negociação com um associado, dar algum tipo de benefício. A gente sabe que o cliente sempre gosta de se sentir uma negociação boa, né? Ele se sentir bem no que ele fez. Então, a publicidade me deu essa visão, apesar de eu nunca ter atuado, de fato, dentro de uma agência de publicidade. Mas ela me deu essa visão do teórico para eu trazer e modificar o que eu poderia fazer no meu prático, né? No mundo ali que eu atuava. O que eu chegava mais perto de publicidade mesmo era a revista, né? Sim. Entender os formatos. Dentro da publicidade a gente entende ali dentro da revista o que é espelho, o que é um tipo de anúncio banner, enfim, ilha e coisas que eram mais técnicas que me ajudou muito ali com relação a isso. E a publicidade tinha muito a ver com a questão de marketing também. Então, posicionamento nos eventos, trazer novos produtos para dentro dos nossos eventos. Então, a gente tinha eventos que tinham clientes, como a gente lidava com shopping center, tem até um exemplo legal. Tinha uma empresa que é gigante, né, no segmento de limpeza em shopping center, e, cara, a gente fazia eventos, dentro do pavilhão tem banheiro, tem toda essa questão de limpeza e nunca foi pensado em patrocinar a limpeza do evento. Então, a gente criou um produto de patrocinar a limpeza do evento, envelopar os espelhos do banheiro com o nome da empresa e era impecável. Então, você ia no evento, a gente sabe que evento em pavilhão, o banheiro geralmente é uma bagunça, né? Não só o banheiro, tudo. E ali era impecável, as pessoas avaliavam no tablet como é que foi e foi uma experiência muito legal, tanto é que depois a gente não parou mais de vender patrocínio de banheiro, que é uma coisa que a gente nunca imaginou. Então, a inovação ela vinha muito disso, de eu entender, às vezes, onde é que eu consigo encaixar um cliente e o que ele pode fazer de diferencial. Porque, lógico, podia ser um tiro no pé. Se ele não atendesse bem o banheiro, aí poderia ter essa experiência ruim. Então, casava muito, né, essas questões. E eu acho que o ponto de eu trabalhar muito com a questão de ser executivo no sentido não do cargo, mas sim de executar, me colocou muito essa questão de, cara, a gente vai resolver, mesmo se der errado, de um jeito ou de outro, a gente vai conseguir fazer, e também de passar confiança no que eu falo. Então, eu acho que andou muito junto um com o outro nesse sentido. Imagino que tenha te proporcionado inúmeras experiências que somaram pro teu repertório, que cada vez que você tinha contato com uma coisa diferente, por você ser um cara com perfil hands-on, você ia, participava, sentia, e o sentir na prática é importante para que você depois consiga propor boas soluções com base naquilo que você viu e sentiu, né? Exato. Eu não sei se eu tenho algo diferente, mas eu sinto que quando eu tô com algumas pessoas para resolver algum problema, as pessoas me ouvem, né? Eu não sei se... E isso é legal porque eu consigo... a forma como você se porta. Pô. Eu consigo colocar minha opinião, trazendo até pontos negativos, às vezes, de algo que alguma outra pessoa propôs, e até mesmo eu propus, porque a gente pensa num cenário macro, depois quando a gente vai entrar no micro, podem ter coisas ali que eu não reparei, né? Então, eu sempre me senti muito contente com relação a isso, de eu poder dar minha opinião e ela ser respeitada e as pessoas ouvirem. E era legal porque tinham várias dinâmicas ali que a gente também colocava, né? De treinamentos, enfim, de unir a equipe, fazer parte mesmo do comitê de eventos de endomarketing da empresa. Então, ouvir o que a galera quer e também ser
representação, né, do que o pessoal tá falando até para a diretoria, para o comitê que eu fazia parte. Então, para mim foi bem legal e eu acho que eu tenho um quê, pode ser até meio prepotente o que eu falo aqui, mas eu tenho um pouco de liderança, eu sinto que eu tenho, né, exatamente por conta desse ponto, das pessoas entenderem e respeitarem o que eu tô falando. E desde cedo eu tive que ter isso. Então, para mim funcionou e até hoje funciona bem. Eu consigo me portar, entender o que o outro tá pensando e falando e às vezes dar um ajuste em algo que, lógico, a ideia é do outro, não vou tomar a ideia dele, mas eu consegui fazer um ajuste ali que faz sentido e respeitar a minha opinião. Então, eu acho esse ponto bem legal e importante para todo mundo. Às vezes, o gestor, ele tá fechado muito numa caixa de, às vezes, ele viveu muita experiência, ele está na mesma empresa há 30 anos, ele é CEO, co-CEO da empresa, enfim, ele imagina vários cenários que ele já passou, porém, é muito modular, né? Então, às vezes, o estagiário teve uma experiência diferente que o CEO ainda não teve. E ele pensou em algo que ainda não foi pensado. Uhum. E eu acho que é importante ter essa cabeça, igual o Ricardo teve na época. Eu falo muito dele porque, de fato, ele foi meu mentor profissional, de entender que, pô, o menino é novo, mas ele tá trazendo alguma coisa que faz sentido, sabe? Dá pra gente trabalhar aquilo. Então, eu acho que é um ponto importante, assim, pra todo mundo. Excelente, cara. E realmente, o que você falou é um ponto muito interessante de todas as empresas, organizações, estruturas estarem abertas a notar que, independente da posição da pessoa dentro da empresa, ela muitas vezes tem contato com situações que as pessoas ainda não viram, né? Cada um carrega suas próprias bagagens e experiências diferentes. E trazer isso para que seja questionado visando uma melhoria geral é muito importante. E aí, até a acrescentar, eu tenho um passo de uma das minhas mentoras profissionais que se chama Marcela Quiroga. Ela sempre fala, só tem um ponto sobre isso. Você tem que dominar o processo para questionar o processo. Que também é um outro ponto que entra com o teu perfil de ser um cara mais hands-on. Então, o hands-on, ele é justamente legal. Estou inserido nesse ambiente, eu vou participar deste processo, eu tenho que conhecer este processo, dominar este processo e aí eu questiono esse processo, porque com base nas minhas outras experiências de bagagem de vida, eu vi que em comparação mudar para cá é melhor. E aí propor um projeto, falo de propor um projeto porque muitas vezes empresas têm uma burocracia, mas enfim, falar com alguém que consiga auxiliar você, ou que você tenha abertura para conseguir propor essa mudança e que isso seja feito na prática para que a melhoria seja alcançada. Isso é extremamente importante, Gabi. Não chega nem a ser um chão de fábrica, né? Mas tá ali na questão da operação faz muito sentido. E tem até um exemplo, né? A gente tinha um evento lá, que é o maior da América Latina de shopping center, que é a Expo Shopping. E a gente sabe, né? Eventos assim, pavilhão, cadastramento é uma dor de cabeça Inferno, né? gigante, credenciamento. Enfim, pensar em soluções. A gente pensou em soluções em dividir por empresa, porque a gente tinha muitos grupos que compravam 100, 200 ingressos para ter esse credenciamento sem gerar fila do que fazer uma lista de A a Z, que era sempre o padrão. Então, na época ainda, sistemas para credenciamento eram muito novos, né? Não eram tão utilizados assim. E aí a gente pensou em soluções exatamente para isso, porque eu ficava no credenciamento para receber meus fornecedores, a galera que era meu associado. Eu não deixava uma promotora, alguém que não tem contato com a empresa de fato. Lógico, ela foi contratada para aquilo, mas quem fazia a gestão do cara na empresa era eu. Então, eu ficava no credenciamento praticamente o dia inteiro, acompanhando meus fornecedores chegando, os patrocinadores, todas essas questões, e trazendo essas questões de solução. Como eu estava lá, eu entendia que, cara, isso daqui gerou uma fila. Não é legal, não é uma experiência legal. Ah, mas só o pessoal de VIP, Full Pass tem... Não, todo mundo precisa ter uma boa experiência para voltar, para indicar, enfim. Então, passando essa visão, a galera começou a entender e aí começou a trazer soluções. Então, eu acho que é muito importante você estar nessa questão de executar, entender os processos, como você falou. Não tem como eu dar pitaco em uma coisa que eu não sei como ela funciona. Às vezes ela já funciona como eu penso e eu tô dando um pitaco que já existe, sabe? Ou que já foi tentado e deu errado. Então, é importante estar ali nesse ponto e até para eliminar processos. Tem muitas das coisas que a gente fala, passa para mim, passa pro Gabi e passa por uma outra pessoa. Mas por que passa por esse pessoal? Não poderia fazer um caminho que já vai direto para esse? Cara, nunca foi pensado isso. Por quê? Aí sim começa a analisar e entender. Então, tem que estar dentro. Não adianta eu ser
Cara, e também não quero menosprezar CEO, diretor, nada disso, mas não adianta ser um CEO e não entender como é que funcionam todas as áreas da empresa. Eu preciso entender, ter essa vivência, pelo menos na área que eu sou mais, sei lá, um CEO de financeiro ou, né, diretor ali mais de marketing. Eu preciso conhecer essa estrutura, até porque a gente sabe que nesse meio eu preciso defender minha estrutura dentro da minha própria empresa. Sim, Porque às vezes eles vão falar, pô, não é necessária essa área XYZ. sim. Não, é necessária sim, ela faz isso, traz isso de retorno e isso que a gente consegue criar aqui internamente. Então, tem um porquê. E Aham. aí é importante, a gente precisa mesmo conhecer os processos e quem que lida com esses processos também. Porque às vezes o problema não é o processo, às vezes pode ser a pessoa que está ali, que ela tem uma dificuldade de lidar com aquele processo e, enfim, é uma questão dela também, mas que em outra área ela pode voar. Então, Sim. depende muito de gestão também. E como que você, abordando gestão, nesse momento, como que era a gestão do Ricardo com você, por exemplo? Ele tinha feedbacks constantes, você tinha trocas, tipo, one-on-ones com ele, com que frequência isso acontecia? Como é que era essa questão para você conseguir se desenvolver tanto? Porque para você ter um crescimento rápido, na minha visão, obviamente você tem que ter a sua ambição, porque eu sou daquele que pensa que quando você quer, se alcança, independente do que você quer ou da onde você saiu. As pessoas têm esse poder e muitas vezes quem limita são elas mesmas, mas o direcionamento faz toda a diferença. E outra coisa que eu aprendi muito com a Marcela Quiroga é que ela sempre diz que o feedback é a ferramenta de desenvolvimento humano. E as pessoas não têm noção disso, né? O quanto é importante essa ferramenta, seja numa relação profissional, amorosa, amigo, qualquer coisa. Então, você tinha isso com o Ricardo? Sim, sim. Eu sempre tive pessoas muito boas assim na minha vida que me orientaram muito com relação a isso. Então, não só o Ricardo, desde a primeira empresa que eu trabalhei, que eu falei, fazendo entrega, cara, eu ia lá comprar chocolate de bicicleta e o cara gostou de mim, me deu um voto de confiança. E ali eu aprendi muita coisa de relacionamento. Então, o Marcos, né, que é o nome dele, foi também uma pessoa muito importante na minha vida, exatamente por isso, porque a gente criou um grau de amizade que, cara, era na lata, assim, não gostei do que você fez, ou pode melhorar isso e aquilo. Lógico, sempre dando um feedback, eu e ele, eu não Uhum. gosto muito de feedback, principalmente negativo, para a área, porque isso pode causar até um desconforto. A gente sabe como que é hoje, né? Às vezes uma pessoa já não tem um bom relacionamento com outra Uhum. pessoa e vê o gestor dando um feedback negativo na frente de todo mundo, às vezes pode virar uma fofoca ou pode virar algum motivo interno para ter picuinha. Então, eu gosto de feedback negativo no sentido de eu com você. Né? Feedback positivo eu acho legal na frente dos outros, até para poder ter um reconhecimento, vamos dizer assim, né? Mas enfim, com o Ricardo tive muito isso também. Hoje, ainda hoje, né? Frequento a casa dele, os filhos, enfim, tenho esse relacionamento mesmo de amizade com ele. Mas ele passava muito feedback e eu via muito a questão de como ele se portava, porque eu acompanhava ele nas reuniões, enfim, outras questões. Era muito físico, né? Antes da pandemia é um mundo, depois é outro, mas na época eu acompanhava muito e entendia alguns pontos, até como que ele lidava com situações e tentava fazer da minha forma, né? Cada um tem sua forma de fazer e ele ia me dando direcionamentos. Então, por isso que eu falo que ele é meu mentor profissional nesse sentido. E não só ele, teve Marcos, Bruna, Luiz, todos esses executivos que eu te falei, foram de onde eu peguei algumas questões que eu analisava que eram boas e eu poderia executar da minha forma, né? Uhum. Juliana também me ajudou muito, que era uma pessoa do marketing da empresa. Então, a gente vai tendo, lógico, sinergia com coisas que a gente consegue fazer e a gente tem mais facilidade e aí a gente pode se dar melhor e outras a gente se obriga a fazer para poder ser bom também. Então, Óbvio. como eu te falei, eu sou executivo, mas não sou um cara muito de ataque. Mas foi como eu fui me moldando nesse mundo e consegui ter meus resultados. Então, É o seu perfil. cada um tem um perfil diferente com relação a isso. E várias pessoas, assim, foram importantes. Até hoje, dentro da Avante, ainda não falamos muito, mas eu atuo na Avante, né, como executivo comercial de projetos VTEX. E lá tem pessoas incríveis que têm anos e anos de vivência dentro de VTEX, de tecnologia, e que a gente aprende todo dia alguma coisa. O Jason, que é meu gestor, Guilherme, que é vice-presidente da empresa, todos os outros diretores, assim, eles são muito abertos ao feedback e também de abraçar você no sentido de, cara, não vamos falar só de trabalho, vamos falar quem que é o Igor, o que vocês fazem, o que você gosta de fazer, enfim, e a gente troca essa ideia, tem uma resenha, tem uma amizade. Então, eu acho que isso é importante, criar um bom ambiente. É lógico que sempre tem essa hierarquia, não adianta falar que a empresa tem aquela gestão horizontal,
mas entender muito essa questão de eu tô falando com uma outra pessoa. Ela tem um sonho, ela busca algo, ela tem algum propósito, enfim. E até mesmo se não tiver, o que está acontecendo com essa pessoa? Porque às vezes a pessoa é boa, ou às vezes a pessoa não está sendo boa por isso. E a gente precisa entender esse ponto. Não é obrigação, lógico, né? Não estou querendo passar nenhum tipo de caminho, ditar algum tipo de regra, mas eu acho que é muito importante como a gente lida com pessoas, tentar entender o que a pessoa está passando, né? Um exemplo, às vezes a pessoa está lá há 2 anos dando resultado, 6 meses ela parou de dar resultado, ela ficou ruim? Ela não ficou ruim, alguma coisa aconteceu. Sim. Então, tentar entender esse ponto. E eu gosto muito de sempre ter os meus líderes assim, numa questão mais de resenha mesmo, de relacionamento mesmo, de entender, sabe? De se o time perdeu, ou fazer algum outro tipo de brincadeira, entender como é que tá essa questão, até pra gente poder ter um ambiente mais tranquilo de trabalho, sabe? Então, para mim funcionou bem e funciona até hoje. Não tem um livro de regras, né? Mas tem práticas ali que funcionaram bem e eu já vi outras pessoas falando também, então faz sentido, né? Excelente. Então, agora vamos adentrar. Você já falou da Avante, vamos entrar para o nosso mundo de marketing digital que você falou que quando você saiu da Abrace foi já aonde você entrou. Você já foi para a Avante diretamente? Como é que foi essa sua transição? O que, de repente, você podia ter ido para qualquer outra coisa, né? Tipo, por que que você escolheu o digital? O que chamou sua atenção e como que foi o teu ingresso no digital? Show de bola. Aí, mais uma vez, entra o Ricardo na minha vida, né? Ele também, no momento ali do layoff da empresa, acabou saindo. E ele migrou para a área de tecnologia. Legal. Eu fui passar uns 2 meses, 1 mês e meio ali na Europa para curtir e tal. Tinha acabado de sair da empresa, né? Falei, cara, tenho família lá, então vou aproveitar. E aí, quando eu voltei, ele já estava numa empresa de tecnologia. E aí ele falou, cara, acho que esse é o caminho. Né? A gente está num momento delicado, era início ali de pandemia, e aqui pode ter muita oportunidade. O que você acha? Porque eu sempre atuei com, basicamente, a Abrace, né? Relações governamentais e com parceiros associados, né? E não tinha conhecimento de outras coisas com relação a isso. E aí, nesse meio do caminho, né, que ele falou desse mercado de tecnologia, existia uma empresa chamada... Existia não, né? Ainda existe, a Retail Hub. A Retail Hub, ela é uma empresa que trabalha com VTEX, né? Ela cria projetos... na época que eu estava lá, mais voltados para shopping center, e a Retail Hub patrocinava eventos da Abrace. Então, foi aí que eu tive meu contato com a Juliana, né, que é a CEO da Retail Hub. E aí ela falou, cara, eu já conheço o Igor, vou trazer ele aqui para ser meu braço direito dentro da Retail Hub. E, cara, lá foi muita escola para mim, porque eu rodei por todas as áreas. Rodei por financeiro, emissão de nota fiscal, algumas questões de RH com pessoas que atuavam dentro da empresa, questão de projeto mesmo, né? Entender como é que os projetos dentro de VTEX funcionavam. Então, para mim foi uma escola porque eu ainda não tinha essa vivência. Minha vivência era muito voltada para essa área mesmo de eventos e enfim, dentro da associação, né? E ali eu consegui abrir um pouco mais isso. Então, nunca tive contato financeiro, lá eu tive. Com o RH nunca tive, lá eu tive. Jurídico também nunca tive, lá eu tive. E entrei mesmo como sendo um braço direito da Juliana ali, atuando, né, em todas as frentes da empresa, né, entendendo como é que funcionava, e também na parte de comunicação, que era onde eu já tinha uma formação. Então, apresentações, coisas que a gente podia fazer de olha quem é o nosso novo cliente, enfim, postar isso em redes sociais. Então, para mim, ali foi uma grande escola nesse sentido, onde eu pude até executar muito mais do que eu aprendi na faculdade, exatamente porque também tinha uma autonomia, era um ponto importante, e a gente vendia, né, na época, eu digo a gente por causa da época, né, da empresa, a gente vendia para shopping center. A gente era criado marketplaces para shopping centers dentro de VTEX. Era um template, né, onde a gente atuava nesse sentido. E, enfim, para mim foi uma escola porque tinha a ver com um pouquinho do que eu já fazia, que era shopping center. Já tinha uma base de cliente grande e comecei a cair de paraquedas no e-commerce, na tecnologia, para poder entender como é que funcionava. Então, essa foi o meu primeiro passo, né, saindo da associação e indo para a questão de tecnologia. Já acompanhava a Avante nas redes sociais, até por conta mesmo de conteúdo, né? É uma agência, cara, fenomenal, né? MVP da VTEX, enfim, todas essas questões. E já acompanhava, já entendia. E quando eu pensei, assim, em mudar ou em, né, ir para outros caminhos, acabei fazendo até uma questão de consultoria em uma outra empresa, enfim.
E aí o Guilherme, que é vice-presidente da Avante, ele me ligou. Uma ligação normal, assim, né? Pra trocar ideia, enfim, entender minhas ambições, quem era eu. Falou, Igão, você não quer vir pra cá, não? É, Ligação despretensiosa, e, só e pra eu, saber e mesmo. eu ainda não sabia quem era Guilherme, né? Porque eu conhecia a Avante, mas não Aham. conhecia quem eram as pessoas Uma dentro da dúvida, Avante. rapidão, desculpa te interromper. Na Retail Hub, você já eles faziam implantação de marketplaces via VTEX. Isso, exato. Acredito eu, então, que você teve contato com a Avante, porque VTEX sendo a plataforma que vocês faziam as integrações, você foi estudar melhor o que era VTEX, entender o ecossistema VTEX, e aí você achou um MVP da VTEX, Avante. E aí, obviamente, produtoras de conteúdo e etc., porque realmente são, você teve mais contato com o que era a Avante. Então, daí despertou possivelmente um interesse. Estou só fazendo as ligações para entender como você chegou ali. E aí, não sei se você pode abrir ou se tem sentido abrir uma coisa dessa, mas por curiosidade minha mesmo. Como que o vice-presidente da Avante pegou o telefone do Igor e ligou pro Igor? Aí entra o Ricardo mais uma vez na minha vida, né? Ele tinha contato com o Guilherme estava precisando de uma pessoa Legal. e ele sabia que eu tinha esse perfil. Na Retail eu tinha muito mais braços, no sentido de eu ter esses braços, né? Porque era uma empresa um pouco menor, não tinham tantos braços, mas eu tinha que atuar em várias áreas, como a Juliana também atua em várias áreas lá, e é uma escola de fato. Na Retail Hub, você chegou a ser vendedor? Não Foi cheguei a. executivo de algo? Não. Eu fazia algumas reuniões junto e Certo. tal, mas eu atuava muito mais como um braço direito dela mesmo do que fazendo vendas. Tá. Então, esse é um ponto. E aí, quando o Guilherme mencionou que precisava de uma pessoa, né, que eu não saí direto da Retail Hub para Avante, né, teve essa outra consultoria que eu fiz bem rápido em uma outra empresa, ele acabou conversando com o Ricardo, viu que precisava de uma pessoa com essa característica mesmo de atuação, né? E ele me ligou. Inclusive, eu tava na rua, assim, comecei a conversar, mas pensando que era uma pessoa da RH, não, eu tava me candidatando, às vezes, para algumas vagas ali, mas não fazia ideia. Enfim, ele trocou poucas palavras, assim, comigo, né? E beleza, desligou e falou, antes de desligar, né? Falou, o Jason vai entrar em contato contigo. Beleza. Fiquei, né, esperando e tal. Depois ligou o Jason. Aí o Jason se apresentou, porque na época Uhum. o Gui não tinha se apresentado, né? Então eu ainda não sabia com quem que eu tinha Você falado. tava falando com alguém da Avante. Exato, alguém da Avante. Aí o Jason me ligou, falou, pô, Igor, o Guilherme ligou pra você, ele é vice-presidente aqui da empresa, o Ricardo comentou um pouquinho de você, a gente tá precisando de uma pessoa com esse perfil, você já tem uma experiência em VTEX e tal? Falei, cara, tenho quase 2 anos, assim, de experiência em VTEX, conheço, né, principalmente a parte, como você falou, Gabi, de estudar. Eu gosto muito de ser consultivo, de entender esse ecossistema. O que eu posso fazer? Se eu te vender só o e-commerce, vai fazer sentido ou não vai? O que a gente vai poder agregar? Então, eu estudei muito com relação a isso. E aí, ele me ligou, né? O Jason agora, falando com relação a esses pontos. Até fiquei surpreso. Falei com o vice-presidente, Nem sabia. nem sabia. Mas foi bom porque ele conheceu eu de uma maneira crua, né? Porque como eu Sim. não tinha, não conhecia, enfim. E aí depois ele falou, cara, quero fazer uma entrevista contigo, te conhecer com relação a esse ponto, beleza? Fiz, gostaram de mim, acabei passando. E aí ele falou, você prefere já ir para a área de vendas direto como um executivo, ou a gente coloca você 1 mês, 2 meses como BDR, né? Ali dentro da Avante, para depois você rampar. Falei, cara, para mim não tem problema nenhum dar um passo para trás. Vou aprender como que funciona dentro da Avante. Porque qual que é o diferencial da Avante e por isso que ela é tão boa com relação a essa questão de criação de projeto? São projetos customizados. Eu não tenho estrutura pré-pronta, eu não tenho template, né? Então eu crio tudo do zero de acordo com o que o Gabi quer. Ele quer vender hoje camisa social azul. Então vamos criar essa questão de experiência do usuário que a marca do Gabi quer passar. Eu não vou pegar um template meu e só mudar a cor e a logo. Uhum. Lógico que faz sentido para algumas empresas template também, tá? Sim, Não, total. não é errado o template, é bem legal até para você colocar o que a gente chama o pé na água, né? Para entrar no mercado de e-commerce e entender como é que funciona. Mas ali a gente trabalha, né, com projetos customizados. E eu não tinha pego isso ainda na minha vida. Então, falei, cara, vou dar um passo para trás, entrar nessa questão de BDR, ver como é que funciona, exatamente para entender por dentro da Avante e depois também como é que funciona a nossa prospecção. Qual que é o meu ICP, com quem que eu estou falando, será que se eu falar com o gestor de marketing vai fazer sentido, ou se eu preciso falar com o diretor geral que vai cascatear isso para a equipe. Então, a gente acabou
fazendo essa questão, fiquei ali um mês e pouquinho como BDR, conhecendo a área, e depois já rampei para ser executivo, estou lá há quase 3 anos atuando com projetos, atuei um pouco com recorrência também, questão de gestão de mídia, SEO e CRO, né, essa questão de otimização de conversão, Uhum. porque eu dependo de uma maturidade também do e-commerce para ter isso, Total. mas sempre muito focado em projetos, né, projetos dentro de VTEX, e aí foi onde eu me encontrei, eu falei, cara, é legal a tecnologia, quando a gente fala de tecnologia de e-commerce, eu considero, tá, opinião particular, a Ferrari do mercado, exatamente porque ela te dá essa estrutura de você conseguir vender. O único ponto você vai conseguir hoje com a sua estrutura utilizar 100% daquela Ferrari? Aí depende, né? Aí é onde entra a questão de maturidade de empresa, entender tecnologia, todo o ecossistema de uma maneira geral, mas para mim é algo que eu me descobri, vamos dizer assim. Eu já atuava num mercado um pouco mais enterprise, então para mim também fez bastante sentido. E é onde eu gosto de trabalhar, é um ambiente legal, tem uma vivência muito boa ali. Atuo direto também dentro do escritório da VTEX, por conta de parceria com a galera lá, por ser MVP também da VTEX. Então, basicamente, a minha experiência toda, vamos dizer, é assim, né? É uma experiência sucinta, entre aspas, mas que eu fiquei bastante tempo por onde eu passei. Na verdade, você, por ter um perfil, até pelo que você falou, de um cara consultivo que gosta de estudar, dentro dos lugares que você passou, você buscou assumir o máximo que você podia de conteúdo e isso foi construindo repertório suficiente para que o seu nome sempre estivesse em highlight de alguma maneira. Então as pessoas conheciam você, tinham contato, pô, o cara se porta bem, o cara fala bem, o cara vende bem, o cara passa a segurança que eu preciso. Obviamente, empresas buscam pessoas com esse perfil. Principalmente falando de um mercado tipo o que a Avante propõe de projetos personalizados. Você precisa ter um cara que vai passar uma segurança porque você está vendendo um projeto aí de mais de 100 mil reais. Então, não é uma coisa barata. Você precisa ser bom o suficiente para passar a segurança e construir o desenho de um projeto totalmente personalizado para uma grande marca. Então, não é qualquer coisa, cara. Isso não é qualquer pessoa que vai ter a capacidade de fazer o que você faz hoje. Tenha muita consciência disso. Voltando um pouco atrás, então, fazendo uma comparação entre a Avante e a Retail Hub, por exemplo. Na Avante, você comentou que 100% que vocês fazem é personalizado. Não 100%, às vezes, por demanda do cliente, pode ser que vocês usem um template, como você mesmo falou, mas o core personalizado, melhor experiência do usuário com o que a marca quer passar. Isso, template não, tá? Template não usa fato, mesmo? Não tem. Então eu entendi errado, desculpa. O que a gente pode fazer às vezes? Tem a loja do Gabi que vende camiseta social azul e tem a loja, um exemplo da Mariana, que vende calça rosa, porém é da mesma marca. Então a gente replica a estrutura do Gabi para ela. Aí entendi. isso pode acontecer. A marca é a mesma, você Exato. só usa São em diferentes frentes. verticais diferentes. Certo. Então, Aí, 100% personalizado. 100% personalizado. Que é diferente do que era proposto pela Retail Hub, porque lá eram templates de marketplaces para marcas e shops. Isso, que também é muito bom, como eu falei, né? Depende muito do momento do cliente. Para shopping center fazia muito sentido, porque geralmente o shopping, ele é de um grupo, né? Esse grupo ele é dono de 50, 60, 70 shoppings. E, cara, como é que eu vou fazer um e-commerce para cada um? Então, eu crio um marketplace com a mesma estrutura e só replico, né, para esses shoppings. E como o shopping, de fato, ele não vende nada, quem vende são os lojistas, a gente coloca sellers, né, que a gente chama, dentro desse marketplace dos shoppings. Então, ali fazia muito sentido exatamente por isso. Eu acredito que hoje até a empresa, a Retail Hub, tenha outras tecnologias, né, para customização de autonomia também, mas o da Avante mesmo, que eu sempre fui focado, e a Avante também sempre foi focada em projetos customizados. Então, a diferença é o momento do cliente. Às vezes faz sentido um ou outro, né? Então, principalmente na questão de customização, eu dependo muito de uma maturidade desse cliente, né? Para ele entender que ele está passando a experiência que ele gostaria. A gente fez um estudo, né? Tudo é feito uma revisão de arte, o X, o Y, todas as questões de trazer para esse cliente o que ele quer passar de fato para o cliente final dele e qual que é a experiência que ele passa na loja física. Acontece muito, tá? A galera pergunta para mim, Igor, eu tenho uma experiência legal na loja física e eu quero criar um e-commerce, só que eu tenho medo de passar a experiência legal que eu passo na minha loja, porque, lógico, é uma pessoa atendendo, ela tem um treinamento, ela vai, lógico, te induzir para alguns caminhos ali de escolha, e eu quero passar isso dentro do meu site. Então, cara, isso é, de fato, uma customização. Vamos criar essa cara de vocês, esse DNA de vocês dentro do e-commerce. Então, é onde a Avante
faz um trabalho incrível, assim, quando a gente fala em criação de e-commerce mesmo dentro de VTEX, e só VTEX, né? Como eu te falei, praticamente não, todos os projetos são VTEX, né? A gente atua só com essa tecnologia, por estar de fato na vanguarda do mercado de e-commerce, como eu te falei, né? A estrutura é muito boa, funciona muito bem, atende muito bem. É complexo? É complexo. Por isso que eu dependo de uma maturidade do outro lado para entender isso. Eu não posso colocar um e-commerce no ar só tendo um gerente de e-commerce. Eu preciso que o cliente do outro lado também tenha uma estrutura do lado dele. Eu posso vender para ele um suporte técnico, mas eu preciso que ele tenha ali algumas peças que vão atuar, né, internamente para fazer rodar. Então, são essas questões ali que mudam um pouquinho de uma para outra. Que desafios você teve na retail? Eu tive basicamente vários, né? Entrar em área de financeiro, jurídica, RH, questões que eu nunca tive, né, na minha vida profissional. E lá eu tive essa visão de entender até, como eu era o braço direito, né, da CEO, da Juliana, de entender até quais são as dores de cabeça de um CEO, né? O que ele precisa pensar, lógico, de uma maneira muito reduzida, né? Porque o CEO, ele absorve muita coisa, Sim. é a barreira de muita coisa, às vezes nem chega para outras pessoas, mas eu consegui ter essa visão de entender como é que funciona e como que a gente precisa pensar nesse 360. Então, para mim fez bastante sentido. Hoje mesmo na Avante eu utilizo muito isso. Eu vendo, mas eu gosto de acompanhar essa venda, gosto de entender como é que está sendo desenvolvido, até para a gente não ter nenhum problema do cliente sair, simplesmente. A pior coisa que eu vejo hoje é ter um cliente que não reclama. Porque se o cara não reclama, para ele sair em silêncio é muito rápido. Agora, se eu tenho um cara que ele não reclama, né, entre aspas, mas ele faz algumas críticas, alguns pontos ali que poderiam ser melhorados, é que esse cara não quer sair da minha empresa. Ele quer continuar com o meu trabalho, porém ele quer algumas melhorias. É o tal do feedback. Exato. É muito importante. Agora, se eu tenho um cliente que não fala nada e simplesmente sai, aí é muito ruim porque eu fico no escuro, eu não sei aonde que eu falhei com ele, sabe? Então, eu consegui ter essa visão e para mim fez muito sentido. Foi bem desafiador por isso. Entrar em áreas que eu nunca tinha entrado, nunca imaginava como é que funcionava uma emissão de nota fiscal. Cara, eu fiz muita. Não imaginava como é que funcionava. Balanços ali de entender o que a VTEX cobra, né? Porque ela cobra um percentual das vendas. O que o Seller Center estava cobrando daqueles marketplaces, né? E isso era repassado para o seller. Então, era muita coisa que eu não tinha essa vivência e não entendia como é que funcionava. E, por ironia do destino, fez muito sentido para onde eu tô hoje. Sim. Porque eu entendo como é que funciona e a gente volta naquele ponto de entender como é que funciona a estrutura, até para a gente poder entender ou dar algum tipo de sugestão dentro dela. Então, para mim, sempre onde eu passei, fez muito sentido na minha vida, sabe? Foi uma construção para que hoje você tenha o repertório para conseguir vender um projeto gigantesco, que é a próxima pergunta que eu queria te fazer. Como que você vende um projeto desse, cara? Cara, aí é onde entra a questão de ser consultivo, de entender o que o cliente tem hoje. Porque o e-commerce, basicamente, não generalizando, né, mas ele é o front, como sua loja vai se apresentar, né, para o cliente ali na internet. Mas a gente precisa entender como é que funciona, né, toda a base desse cliente. Então, eu entro muito consultivo nas questões, né? O último ponto é a venda, de fato. Eu tento entender qual que é o RP que ele utiliza, aonde que está o centro de distribuição dele, atende nível Brasil, não atende, ou é por região. Então, eu preciso pensar em geolocalização dentro do e-commerce, né, para entender de onde que vai sair esse estoque, omnicanalidade, se ele tem loja física também para fazer essa venda, e aí eu retiro na loja física, podendo aumentar ticket médio. Então, algumas ideias e também essa questão do ecossistema. Qual que é o meio de pagamento que ele utiliza? Eu quero migrar para VTEX, mas eu utilizo X. Cara, esse ainda não é nativo, mas esse é. O que você acha de pensar em migrar com uma condição, enfim, com esse meio de pagamento, ou com esse gateway, com esse split, enfim, todas essas questões. ERP, cara, eu utilizo um da indústria. Acontece muito, Gabi. A gente vai vender para a indústria, eles utilizam tecnologias da época dos dinossauros, sim, né? Sim. Não estão ainda no mercado online, né? Eles vendem muito direto para as distribuidoras deles, né? E aí eles querem começar a criar um e-commerce, enfim. A gente precisa entender o que ele tem. Na hora que a gente entra no ERP, foi uma tecnologia criada pelo TI dele há 40 anos atrás. Não tem porta de API para integração, não tem plugin, não tem nada. Como é que a gente vai trabalhar? Aí é onde entra um braço também que a gente tem dentro da Avante, que é o Avante Pro, que é para amarrar essas tecnologias, entender, prestar uma consultoria mesmo, né, para poder tipo ver uma software house dentro da Avante. Onde que a gente consegue encaixar isso, como é que a gente vai fazer rodar dentro de VTEX. Então, entender muito bem esses pontos me faz vender no sentido de ser consultivo. Então, eu entendo
se o problema do cara de fato é o e-commerce, é uma migração para dentro da VTEX, ou se às vezes ele está com um problema muito maior no RP, e se ele migrar para a VTEX agora, não vai resolver o problema dele. Então ele vai continuar com aquele mesmo problema e ele vai ter uma experiência ruim com o Igor, com a Avante ou com qualquer empresa que o Igor faz parte ou vai estar lá, né? Então eu busco entender de fato isso, até para esse cliente ter aquele respeito que a gente falou no início. Cara, daqui 2 anos ele volta e fecha comigo um projeto. Às vezes não é o momento dele fechar. Então, eu tento fazer nesse sentido, parecer o menos vendedor possível. É lógico que a gente é vendedor, não tem como, né? Mas parecer mais consultivo no sentido de me interessar mesmo, ver o que o cliente precisa, até para eu poder propor soluções que às vezes a minha empresa não oferece, mas parceiros oferecem. Então, ganhar o cliente nesse sentido, para ele depois pensar, pô, eles não me venderam, mas trouxeram uma solução que impactou. Que seria legal conversar com eles agora, ou para trazer uma solução que às vezes não é deles, né, é do mercado também, mas pensar numa migração, eu penso nessa empresa porque eu tive um bom contato. Então, eu tento fazer isso, né, tendo dentro de um ICP, para a gente é muito bom, porque a gente acaba sendo mais assertivo também. Mas quando vem fora de ICP, acaba pegando empresas menores, né, que não tem tanto potencial de investimento, é legal porque você vira o apoio do cara. Ele vai tirar alguma dúvida, ele tira contigo. Ele vai pedir fornecedor, pedir empresa, ele pede para você. Então, é legal porque eu acabo fazendo essa venda. Eu não sou um cara tão do ataque, assim, né? Mas eu sou um cara bem consultivo de entender e até me tornar um apoio. Acabo, às vezes, perdendo venda até por transparência demais, no sentido de falar, cara, não é seu momento agora. Isso pode impactar o seu capital que você tem hoje ou impactar a estrutura que você tem hoje. O que você acha de pensar por um outro caminho? E aí eu posso te indicar parceiros e num outro momento vou ficar muito feliz de você vir fechar comigo. Então, é assim que eu lido, né, com os negócios hoje dentro da Avante e graças a Deus, né, consegui fechar vários projetos bacanas e entregar, que é o mais importante, né? Não só fechar, mas dar go live nos projetos e ser um sucesso. Então, para mim, é muito recompensador, assim. Eu imagino que tenha benefícios gigantescos essa questão de transparência de negociação que você falou. Isso porque, de qualquer maneira, você está ampliando sua rede de networking, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, porque a vida de um vendedor depende de uma boa rede de networking. E se você deixa uma marca positiva ali, você se torna referência dentro dessa rede. Então, isso é extremamente importante. Como você mesmo falou, as pessoas vão me buscar como referência para pedir parceiro ou solução ou qualquer coisa que elas necessitam. É legal, isso querendo ou não, porque você se torna referência, né? E também é uma provocação, porque faz com que você tenha a necessidade de se manter atualizado, que também para a gente que é vendedor é extremamente necessário, né? Você precisa estar atualizado no que está acontecendo no mercado, porque se um parceiro, por mais que não vá fechar um projeto com você e com a Avante, você tem que ser o cara que vai ser a ponte para a solução. E que isso, obviamente, vou ocasionar uma venda para a Avante? Negativo, mas pode ser que daqui 1 ano seja, Sim. 2 anos seja. E é um projeto bacana que vai se trazer para dentro da estrutura de vocês. Outra coisa, você comentou que é importante fechar o projeto e o go live desse projeto. Como que é a estrutura de vocês dentro da Avante, então? O Igão trouxe o projeto. O que acontece dali em diante? Boa, perfeito. Essa questão, né, depois que eu trago o projeto, a gente tem uma reunião de kickoff. Ali é apresentado toda a equipe que vai atuar dentro desse projeto, né? Então, gerente de e-commerce, a questão de web designer, UX, UI, toda a parte de desenvolvedores, né, que vão atuar dentro desse projeto, quem vai fazer toda a parte de QA também para avaliar essas frentes. E aí sim, dentro desse cronograma, né, a metodologia que a gente criou lá é própria. Então, funciona bem, né, a gente consegue manter atualizado e trazendo soluções, por isso que a gente acaba não querendo fazer jabá aqui, tá, mas não atrasando a entrega de projeto, exatamente porque a gente criou um cronograma que ele é muito completo. Um exemplo, né? A gente vai trazer esse e-commerce, criar esse e-commerce e a Blue, né, é uma das tecnologias envolvidas, tem outras tecnologias também. Dentro do cronograma, a gente coloca todo mundo que está envolvido, até para eu entender, eu como Avante, eu como gestor do projeto, de quem que eu vou cobrar isso, qual que é a data de entrega disso e como é que eu vou fazer rodar. Hoje, a maioria dos e-commerce, e aí não na Avante de uma maneira geral, tá? O tempo que ele demora para entrar no ar é por conta de integração. E às vezes é uma camada que não foi pensada pela empresa que está vendendo ou pelo cliente. Eu tenho ali, vai funcionar, beleza. Na hora que entra na integração, não funciona. E aí
atrasa a entrega de projeto. Então, um dos pontos também de ser um MVP da VTEX é não atrasar essa entrega de projeto, né? E fazer todo esse contexto. Então, entrou dentro da Avante, como eu te falei, tem reunião de kickoff, depois a gente vai trabalhar a questão de layout e briefing. Como eu não tenho uma estrutura pré-pronta, esse layout e briefing, a gente brinca que, entre aspas, o céu é o limite. Eu vou criar o layout que o cliente precisa dentro das possibilidades que eu tenho ali. Mediante essa questão, a gente tem... Imagina que... aqui é a bolinha do kickoff, né, que eu comentei. Depois dessa bolinha do kickoff tem o cronograma, né, que define todas essas atividades. E a gente puxa uma setinha para baixo, que são as questões de layout, e puxa uma setinha para cima, que são as questões de atividades e tarefas desse cliente. Porque o cliente também tem tarefa, né, de cadastro de produto, ver como é que o RP dele tá funcionando e se ele integra, e aí sim a gente vai entrar numa reunião mais técnica, questão de definir árvore de categorias. É lógico que a gente apoia muito do nosso lado, mas a gente depende muito que ele tenha também essa vivência, essa maturidade, porque quando eu vou abrir um e-commerce em casa, um exemplo, eu não penso em árvore de categorias, ranqueamento no Google, eu não penso em nenhuma questão de catálogo, para onde cada página vai me levar de uma maneira correta, né? Eu faço o que eu tenho ali dentro da minha plataforma, às vezes que é uma plataforma gratuita, e eu vou entendendo como é que funciona o e-commerce. Então, dentro de VTEX tem essas complexidades onde a Avante entra para apoiar esse cliente. Depois disso, a gente entra, depois de definido, né, aprovado o layout, essa questão, a gente entra na bolinha de desenvolvimento de fato, onde eu vou codificar todas essas questões, aplicar o meu layout dentro da estrutura que eu criei para esse cliente, trabalhar as funcionalidades adicionais ali, que são funcionalidades específicas para cada negócio. Então, exemplo, né, eu tenho muito cliente de segmento automotivo. Lá tem uma característica de busca que é por modelo de veículo ou, né, por tipo de peça que encaixa em vários outros tipos de veículos, enfim. Então, a gente precisa ter essa funcionalidade adicional porque impacta diretamente na venda do cara. Uhum. E aí, dentro do projeto, a gente já analisa isso, no momento de enviar proposta, enfim. Para moda, né, eu quero fazer uma vitrine personalizada ou um provador virtual. Então, trazer essas soluções ali no momento de desenvolvimento. Depois disso, né, tem toda a questão de QA, onde eu vou avaliar se tudo que eu criei para esse cliente está funcionando, está rodando e é aquilo que ele comprou de fato. Depois de aprovar, a gente faz o QA com o cliente também. Então, o cliente ele vai ter todo esse tempo de analisar o e-commerce dele, era isso que ele esperava, era isso que ele queria, está rodando, está funcionando. Depois de todas as integrações, todos os pontos feitos, né? Não vou entrar nos pormenores aqui, mas tem muita questão de cadastro de tabela de frete, parceiro de meio de pagamento, toda a questão de tagueamento, né? Exatamente para poder ter os pixels de acompanhamento, né? De dados ali para você, toda a questão também de integração com outras tecnologias, então com chatbot, com depoimentos, né? Pessoal, tudo que vocês veem dentro do e-commerce, ou alguém desenvolveu, ou foi pensado por alguém, então aquela questão de avaliar produto é um serviço que a própria VTEX pode ter nativo, ou você pode contratar terceiro, ou a própria agência pode desenvolver algo exclusivo para você, desde os pequenos, né, de chatbot, como eu falei, até clube de benefício. Cara, eu tenho uma compra recorrente em tal site. Vou dar um exemplo da Tudo de Bicho, que foi um site que a Avante desenvolveu também. A gente criou lá um guia de raças para pets, né? Eu não falei no início, mas sou pai de pet, tenho pet em casa, e eu compro lá e já tenho a recorrência de entender quanto tempo demora para acabar aquela ração e já tem uma compra automática de novo dentro do site. Então, legal, cara. Foi uma funcionalidade que trouxe um diferencial. Clube de raças também, entendendo essa questão. Então, é sempre, quando eu falo de customização, é isso, pensar qual seria o diferencial desse cliente no mundo digital. O que eu vou trazer de facilidade? E aí sim a gente vai aplicando. Então, depois dessa aprovação toda, a gente entra para Go Live, né, que a gente chama, que basicamente é colocar o projeto no ar, e depois ainda dá um mês de garantia para possíveis erros e bugs ali que são raros de acontecer, mas a gente dá essa garantia exatamente para passar essa confiança. São 12 anos desenvolvendo o VTEX, né? A Avante é a empresa, uma das mais antigas que trabalha com essa tecnologia. Uhum. Então, essa metodologia foi desenvolvida nesse tempo todo, e aí por isso que até, como eu falei, não queria fazer jabá, mas até por isso que é fácil vender. Porque eu estou numa tecnologia como o VTEX, que é a vanguarda do e-commerce, que tem essa estrutura muito grande. Eu estou dentro de uma agência que tem toda essa metodologia, esse conceito, essa visão criada, já que facilita, né? facilita muito o processo. E aí eu consigo vender com confiança isso para o cliente, exatamente por eu ter bem definidos os processos. E aí funciona bem. Então, eu acho que é um apanhado geral, né? A gente precisa confiar no que a gente vende primeiro para a gente poder vender. Se eu não confio no que eu vendo, eu não consigo vender. Total. Na verdade, é confiança na empresa, confiança nos processos, confiança no teu conhecimento e a venda.
Exato. A venda é consequência do casamento dessas coisas, né? E imagina passar isso pro cara que o cara já tem um pé atrás, Sim, com pensando, tudo. esse cara só quer me vender. Então, é delicado, né? Conseguir ganhar esse relacionamento com o cara, com a pessoa, para poder fazer essa venda de uma maneira consultiva e ele entender que eu não tô lá só para vender para ele, e sim para fazer parte do crescimento dele também. Então, Total. Na verdade, esse se o cara ponto. tá fazendo um projeto desse com você, não é um projeto que custa barato, ele imagina um ROI muito maior disso no futuro, né? Que vai vir em decorrência de um projeto bem feito, é todo um conceito do negócio, né? Exato, ele sai de um patamar para outro patamar, né? Exato. E ele precisa também ter ciência que ele tem que estar preparado na estrutura dele, porque o e-commerce não é só colocar no ar que ele já vai vender. É lógico, tem marcas que são fora da curva, que já são conhecidíssimas, né? Já fechei muita coisa lá que tem o conhecimento dessa marca e uma lealdade muito grande, então facilita muito, mas tem outras marcas, como a indústria mesmo, que nunca vendeu para o consumidor final, que tem uma dor de cabeça que é um conflito de canais, porque eu vendo para o meu distribuidor vende para o cliente final. E agora eu vou passar a vender também. Exato, agora eu vou vender direto. Então, tem algumas questões que ainda não foi bem desenvolvida e a indústria às vezes não tem esse conhecimento do cliente final. Então, como é que eu vou comprar direto da indústria do Gabriel, sendo que eu não conheço o Gabriel, mas eu compro Sim. do Igor que revende o Gabriel e eu não sei que ele revende o Gabriel. Então, Sim. tem essa visão. Então, os clientes eles precisam estar preparados também com a estrutura dentro da empresa para investir em mídia, para investir em remarketing, em carrinho abandonado, ações ali. O marketing digital efetivo, é o pacote de marketing digital que vem agregado, não só o e-commerce, né? O e-commerce, como você muito bem pontuou, para um usuário final, que é leigo, é só uma loja online. Exato. Então eu entro ali, ele tá bonitinho, eu clico, compro, chego em casa. Só que você muito bem pontuou todas as bolinhas do processo de desenvolvimento, em quase tudo você pontuou inúmeros coisas que nós chamamos de plugins, que são tecnologias que podem ser nativas VTEX como vocês, tem coisas nativas VTEX, vocês podem ter desenvolvido coisas que a Avante já tem num portfólio Avante para poder plugar e resolver isso mais fácil, ou pode ser personalizado também, tem uma infinidade de possibilidades. É modular, né? O que fizer mais sentido para mim nesse momento, eu acabo colocando dentro do projeto. Para mim, quando eu digo eu como cliente, né? Então, é isso, é vivo, né? Eu preciso, não deu certo, eu mudo e vou seguindo assim. E quanto tempo? Isso é uma curiosidade, não sei se você pode abrir isso, obviamente, acredito que você vai falar, é relativo de projeto para projeto. Quanto tempo, cara, demora para você pegar um cliente que está dentro do seu ICP até entregar um Go Live? Perfeito. Dentro desse processo todo que eu te falei, é lógico, depende muito das variáveis, né? Se eu trouxer muitas funcionalidades adicionais, todas essas customizações que eu falei para você, vai aumentar em horas o que eu vou desenvolver. Óbvio. E aí, né, depende da complexidade desse projeto. Mas tendo ali como um padrão, entre aspas, 90 a 120 dias úteis ali. 120 dias, enfim, 4 meses, vamos dizer. Não é tanto tempo, hein, cara? É que aí depende da complexidade. Pensando num projeto... que na verdade, como você mesmo falou, a gente está falando de um cliente que já tem uma estrutura teoricamente bem preparada para receber vocês. Ele já é maduro, né? Ele sabe que ele precisa sentido, de uma camada integradora, ele sabe que ele precisa de um RP, que ele já tem essa consciência. É muito raro eu fechar clientes que não têm maturidade, exatamente porque eu posso estar matando o negócio do cara e ele também pode estar se matando. Então, enfim, essa questão. Agora, projetos mais complexos, né? A gente já pegou vários lá, muito grandes, que eles trazem complexidades. Pode demorar 8 meses, pode demorar 1 ano, depende. A gente tem um projeto com um órgão público, que eu acho que eu não posso até falar o nome, mas fui eu que fechei um órgão público dentro da VTEX. E esse projeto ele demorou quase 8 meses, exatamente porque foi necessário criar um payment provider, que era um plugin de pagamento que ainda não existia dentro de VTEX, e a gente criou especificamente para esse projeto, enfim. Então, depende da complexidade, né? Mais uma média de 90 a 120 dias. Qual é o seu ICP? Meu ICP são grandes e médias empresas, mais médias grandes empresas. Então, é onde eu acabo atuando mais com relação a projetos, tá? Tô falando aqui muito voltado para minha área, que é projetos VTEX, mas dentro de recorrência aí tem um universo que eu posso atuar tanto com pequenas, médias e principalmente grandes empresas também. Então, meu ICP é mais voltado para pequenas, para médias e grandes. E o que leva uma empresa a querer fechar com vocês?
Aí é onde entra a questão da vanguarda, da tecnologia, essa confiança. O que acontece? Não querendo soar de uma maneira errada aqui, tá? Mas acontece muito da empresa me procurar. Às vezes eu encaminho, né, a proposta, enfim, eles não tinham esse budget preparado, né, e acabam fechando com outras empresas que também atuam com aquela tecnologia, que no caso é VTEX, tá? Acaba que o projeto passa 6, 8 meses, não vai pro ar, e esse cara volta e me procura, né? Oi, Igor, tudo bem? Acabamos fechando com outra empresa, enfim. Como a gente sabe, o mercado tem boas e más empresas em qualquer lugar, boas e más pessoas também, para qualquer coisa. E aí ele acaba falando, quero voltar com um projeto, enfim. Então, o que leva muito a gente fechar projeto é a boa experiência que a gente passa para os clientes, e isso, o boca a boca é muito forte, né, das empresas se comunicarem. E também dessa questão de verem aonde a gente está posicionado. O quadrante da VTEX, ele impacta muito, porque o quadrante é como se fosse uma chancela que a VTEX está dando, que aquelas empresas que estão presentes no quadrante, como MVP, né, que é o caso da Avante, ela tem aquela confiança de entrega, tem aquela qualidade, e ela cobra um pouco mais por isso, exatamente porque ela tem uma equipe sênior atuando, né? Então é diferente quando eu sei qual, não quero parecer clichê, pessoal, mas qual parafuso eu apertar. Eu sei qual, então demorou esse tempo para eu entender, e aí eu cobro um pouco mais por isso. Então, é exatamente onde a gente atua, né? Entendendo essa parte de ser consultivo com o cliente, e aí não só eu, a empresa de uma maneira geral, e trazendo a confiança dele para a gente executar o projeto e ter uma boa experiência dentro de casa. Então, é onde a gente consegue mais abraçar esse cara e a gente vira amigo, né? A gente traz resultado pro cara e funciona super bem. Até porque, por curiosidade, você precisa entrar no core business do negócio do cara, você precisa entender 100% do que o cara tem ali, até porque você falou, venda consultiva, eu preciso entender se o que eu tenho para oferecer é de fato o que o cara precisa, muitas vezes pode ser que não. Se for, o quanto a fundo você tem que entrar para saber se o cara tem o ERP que você precisa, ou se os plugins são nativos ou não, porque se não são, vai ter mais horas de desenvolvimento, porque vai dificultar mais o processo. Tem inúmeras situações, você se torna amigo do cara porque é como se você fosse um sócio temporário, né? Porque você tá, obviamente o cara tá investindo em você, você tá investindo com trabalho, e o seu trabalho vai fazer com que o negócio do cara cresça depois do que o projeto vá pro tal do Go Live, né? Exato. E por mais que esse mundo digital, né, não tão físico por conta da pandemia mudou muito, a gente visita muito cliente, entende muito como é que funciona a operação dele, qual que é o sistema que ele usa para emitir nota fiscal ali na ponta. Às vezes é uma dor de cabeça que não foi prevista, porque, lógico, não faz parte da criação, né, do escopo do projeto de e-commerce, mas que é algo que impacta a produção dele. Como é que funciona a questão de estoque, gestão, organização, por que eu tenho atraso nessa entrega, por que tem cliente final, né, que prefere comprar no Mercado Livre o produto do Gabi, mas não comprar direto com o Gabi. Então, alguma coisa eu tô falhando. Sim. Lógico, o Mercado Livre tem os méritos dele, tem o estoque próprio, onde você deixa os produtos lá e ele consegue entregar no outro dia, enfim. Mas tem alguns pontos que são estruturais, e aí é onde a gente entra exatamente para entender. É lógico, né, eu não vou colocar 200 mil numa empresa que eu não sei quem é, não me conhece, não veio conhecer minha estrutura, ou não entendeu, né, como é que funciona, ou não me convenceu mesmo de arquitetura. A gente entra muito tecnicamente. Então, eu trago equipe, eu trago gestor, head de TI, head de labs, que é um braço que a gente tem lá para criar soluções dentro de VTEX. Então, esse pessoal é essa galera que eu falei para você, que tem mais de 12 anos de experiência dentro de VTEX. E aí eles conseguem trazer soluções, porque já viveram muita coisa também, né? Então, a confiança de você falar com uma pessoa que entende do que está falando é o diferencial. Óbvio. Às vezes você fala com uma pessoa que ela fala, dá para fazer. Tá, mas eu queria entender um pouco mais. Não, dá para fazer. Não vai te passar aquela confiança do que você conversar com uma pessoa que vai falar, dá para fazer e a gente vai fazer assim, ou assim, ou assim. Eu tenho essas opções aqui e a gente vai encaixar o que mais faz sentido para você nesse momento. Porque você tem um RP tal, meio de pagamento tal, enfim. Esse contexto todo faz mais sentido esse caminho. E aí entra o outro trabalho da Avante, que é o Avante Pro que eu te falei. A consultoria de amarrar tecnologias. Então, esse Avante Pro é como se fosse quando você vai construir uma casa. Você depende do arquiteto e você depende do engenheiro, né? Os pedreiros que vão atuar. O Avante Pro é como se fosse o arquiteto, ele vai modular toda essa questão junto com o engenheiro ali, por isso que chama, né, arquiteto de soluções e engenheiro de tecnologia, para criar isso, e os pedreiros, entre aspas, os desenvolvedores, né, não querendo, né, fazer nenhum tipo de analogia, comparação gente, vamos lá. com relação a isso, por favor.
mas eles executam essa questão e muito bem, né? Então, ter isso muito bem preparado faz sentido exatamente porque eu passo a confiança e tudo que eu vendi para o cara foi executado da maneira que ele esperava. Então, funciona. E aí é onde a gente ganha o cliente para se perpetuar. E depois que vocês entregam o Go Live, esse mesmo cliente que você entregou o projeto e acabou? Ou ele tem algum outro tipo de participação ainda dentro desse projeto? Boa. Aí tem algumas etapas. Dependendo do tipo de cliente, né? Eu já peguei cliente aí que tem mais de 4.000 funcionários, é gigante, e ele tem dentro da empresa dele uma área de TI, que é a área que vai fazer a gestão dessa plataforma, e ele tem uma área de marketing que vai fazer a gestão de mídia. Então, ele teoricamente não precisa de mim para nada. Ele tem interno essas equipes que vão atuar. Esse é um cenário... Você só entrega o projeto, Exato. o cara internaliza ali dentro da estrutura dele e tá tudo certo. Exato, esse é um cenário, porque quando eu entrego esses projetos, eu passo treinamentos dentro da plataforma. Então, muitas das coisas ele consegue ter autonomia do dia a dia dele. E aí Até mesmo para prestar manutenção, Exato. por mais que vocês tenham feito uma coisa super personalizada, ele consegue internalizar isso depois. Isso, Vocês exato. dão esse conhecimento para a equipe do cara. Exatamente. E aí o código é legal porque fica todo em repositório, o código é 100% do cliente, toda a transparência, depois que acaba a garantia, passa tudo para ele, então ele pode ou internalizar, ou trabalhar com uma outra agência, ou continuar com a gente nesse sentido de gestão de mídia, que aí a gente vai para um braço mais que vocês são especialistas, que é a performance, né? Então dá para atuar nesses caminhos, e o nosso suporte técnico ali, às vezes trazendo alguma coisa mais focada mesmo no back-end de VTEX, de tecnologia mesmo. É isso que eu ia perguntar, você tem algum tipo de FII que o cara pode pagar por mês depois que o projeto já foi entregue, a garantia acabou, ele continua pagando um FII para Avante que seja, para vocês terem pessoas que o cara falou, putz, deu um BO de um bug X aqui, a tua equipe vai atuar para resolver isso, sei lá, depois de 8 meses do projeto entregue. Isso, exato. Isso com a Avante ou com qualquer outra agência, tá? O que muda é mais a questão que a gente falou de apertar o parafuso certo. Então, ter esse conhecimento. E aí a gente faz os trabalhos que forem mais técnicos, né? Eu consigo ter a gestão do dia a dia da minha loja, mas preciso da Avante para criar, por exemplo, uma nova página de marcas aonde dentro da minha marca Igor, eu vou vender só camisas sociais Gabriel, que ainda não tem dentro da minha marca, é uma vertical. Então, vou criar uma página de marcas, uma LP, só para isso. Então, aí eu preciso de uma agência para poder fazer isso para mim, porque a minha área de TI não tem esse conhecimento em VTEX. Sim. Aí é onde a gente entra e tem esse FII mensal para acompanhamento de demandas técnicas, melhoria, correção, tempo de acesso de loja, configuração de marketplace. Então, quero me tornar um marketplace. Agora, a loja do Igor vai aceitar sellers. Então, o seller Pedro, que vende boné, ele vai vender dentro da minha loja. O seller Gabriel, que vende camiseta, vai vender dentro da minha loja. Então, a gente configura isso como marketplace, porque a tecnologia da VTEX ela é única, né? Independente se eu sou B2B, B2C ou marketplace, o que muda é só como a gente configura isso. Uhum. E aí também se eu quero vender dentro de marketplace, então a gente apoia você como VTEX migrar seu catálogo para dentro de outros marketplaces também. Então, de uma maneira geral, tecnicamente a gente tem esse apoio de ongoing, né, que a gente chama, com esse FII mensal. E abordando, por exemplo, a parte de mídia, quando vocês fazem lá dentro das bolinhas, né, a segunda bolinha você falou que ela entra numa ramificação para você ver integrações e etc, vocês já fazem a proposta desde o início de buscar fazer com que o cliente tenha performance com vocês? Aí a gente entra em outras ramificações, né? Eu tentei ser o mais genérico, mas entrando um pouquinho nas ramificações, a gente tem dentro do projeto o SEO in Project, que é um ponto muito importante, porque quando a gente faz a migração, ou principalmente migração, tá? Vamos imaginar que a gente está migrando de uma tecnologia Magento para dentro da VTEX. Tudo que eu tenho ali dentro do meu site é informação, é origem, é score dentro do próprio Google. Quando eu vou fazer uma migração, eu migro a questão de tanto de origem quanto de código. E aí eu perco um pouco de indexação. Então, durante o projeto, a gente tem pacotes de SEO in Project para mitigar essas questões de perder indexação, redirect, erros 404, todas aquelas frentes de SEO mesmo. Também tem o que a gente chama de media planning, que é já fazer esse planejamento de mídia para quando o site for para o ar, eu já ter bem elaborado aonde eu vou atuar, como eu vou investir, qual é o meu público, e aí sim eu já tenho um pontapé inicial muito grande. Então a gente tem ramificações também dentro do projeto, é vendido à parte, né? É um outro trabalho ali, como o próprio Avante Pro também que eu mencionei, né? De amarrar tecnologias, porque, um exemplo, né? Às vezes o Gabi tem a loja dele, que é VTEX CMS, tá? O Legacy, né? Que é uma tecnologia antiga da VTEX, legado.
E o I/O, que é a nova tecnologia, o novo front, onde você ganhou performance, algumas questões de autonomia. Ainda não é o... Por isso que eu falo que eu sou bem transparente. Ainda não é o melhor de performance do mundo, mas melhorou bastante. E aí eu quero migrar do VTEX MS para o I/O. Aí eu não preciso tanto de um Avante Pro, uma consultoria, algo nesse sentido, porque todo o meu back-end, minha questão de integração, tudo que eu tenho ali trabalhado por trás, eu não vou precisar mudar, eu só estou migrando o meu front. Então, é um trabalho menor, né, com relação à parte de mais de back. A parte de front é toda nova, porque eu vou precisar desenvolver um novo código, então por isso que se caracteriza um novo projeto, né? Mas geralmente quando é migração a gente tem mais atenção no sentido de quando contrata, né, esse SEO in Project ou essas outras verticais, exatamente para poder mitigar algum possível erro. Então sempre tem vertentes, tá? Tanto dessa questão de mídia, quanto SEO, quanto CRO. Então, o cara está ali há 10 anos numa tecnologia, está migrando para outra. Dentro dessa análise de CRO, eu consigo entender o que eu posso trazer de otimização para ele. Não vou conseguir fazer tanta questão de mapa de calor, né? Ou de pessoas que ficaram tanto tempo no site exatamente porque eu estou executando, mas eu consigo ter os dados anteriores do site dele exatamente para ver o que eu posso melhorar. Então, são várias verticais que a gente coloca dentro do projeto como opcional, e aí sim, entendendo a necessidade, ela entra no projeto ali no momento que é mais adequado. Então, a gente tem vários módulos ali do que a gente chama de in-project, tá? E que, paralelo a isso também, você pode vender essa parte de mídia como algo recorrente, sendo uma parte de performance exclusivamente, né? Isso. E aí vocês atuam como uma agência de performance à parte, que acredito que tem a sua estrutura toda ali, que eu conheço e são pessoas extremamente competentes. Inclusive, uma delas a gente já até entrevistou aqui no momento anterior, e eu tenho uma admiração gigantesca por ela, que é a Tairê. Eu também. Então... vocês têm toda essa outra estrutura que, por exemplo, pode acontecer, você vender um projeto, entra para o time da Thay, do Léo, eles absorvem isso e é algo recorrente para a agência dentro de uma outra vertente. Isso. É legal porque são duas equipes de uma mesma empresa atuando juntas, né? Vamos Sim, dizer assim. total. Então, faz muito sentido. Mas o que acontece, Gabi? Geralmente, eu vendo o projeto, pós-go live, aí a empresa está disponível para eu conversar sobre mídia. Legal. Então, não acontece muito deles fecharem durante o projeto, até porque, às vezes, não tem braço para tudo. Eu estou focado no projeto, mas a gente tem essa vertical de poder também entrar durante o projeto. Mas o caminho tradicional, geralmente, é isso, né? Faz a questão do projeto e aí depois entra em mídia. O SEO, a gente trabalha algo bem já profundo, vamos dizer, entre aspas, ali, até para já ter um ranqueamento inicial bom. Vocês estão criando o site, né, cara? E aí tem as boas práticas, essa metodologia própria que eu falei para vocês. A gente já criou algumas questões onde eu tenho as pré-definições de onde colocar a hierarquia de headings, aonde colocar toda a questão de sitemap, de robots, configurar isso dentro do site que eu estou criando, até para não ter nenhuma dor de cabeça, né? O cliente depois falar, pô, a Avante só fez o meu front, caiu a questão de visualização orgânica, não se atentaram a isso. Então, são pontos que a gente entra muito e é por isso que às vezes o cliente não entende, porque ele não tem essa maturidade de entender que meu ranqueamento orgânico caiu porque eu mudei o meu código todo, não foi feito os apontamentos, não foi feito redirect, não foi feito nada com relação à indexação e, enfim, a agência falou que fez o que ela podia, mas são esses pontos que a gente precisa entrar como especialista. Mesma coisa a Blue, né? Tem vários pontos que vocês entram que pode ser que o concorrente não entre ou outras empresas não entram, porque você já tem esse conhecimento no mercado. E aí, qual que é o desafio de você mostrar isso para o seu cliente? Então, esse é o ponto ali no momento da criação e ter essas verticais ali dentro da Avante também. Isso que você comentou é muito sobre desafios que a gente enfrenta no mercado. Quais desafios você vê que são muito latentes no nosso mercado? Então, esse que eu falei até agora é um dos principais pontos, que é a questão de maturidade. Eu vejo muito ainda pessoas que não têm tanto conhecimento no e-commerce e estão à frente de e-commerce e não dão tanta atenção para essas questões e acabam impactando muito. Então, esse é um ponto. Outro ponto também é a galera que acredita que não precisa investir em mídia. Cara, precisa investir em mídia. Seu e-commerce ele não vai trazer retorno sozinho. Ele precisa ser visto. Por mais que ele seja o mais lindo ou sua marca tenha a maior relevância do mundo, você precisa investir para ela aparecer. Então, e é natural também, né? Acontece muito a galera falar, pô, quanto mais eu investo, mais eu invisto, mais o ROI cai. Cara, você vai investir mais, o ROI ele vai cair um pouco, depois ele vai se equalizar. Então, são processos, são tempos, às vezes, que a empresa, a diretoria, não dá, né, exatamente para ter essa execução. Mas, enfim, isso eu enxergo muito, questão de maturidade
precisa muito mais dentro do mercado com relação a isso. Eu digo mais do cliente final mesmo, para ele entender. Algumas questões também de tanto integração quanto de parceiros, né? A gente poder ter uma ideia de que o ecossistema funciona melhor com todo mundo junto. Às vezes acaba muito tendo aquela questão de priorizar um ou outro e não ter aquele 100%, né, de contato mesmo. Cara, eu gosto de vir aqui, gosto de entender o que você faz, o que eu posso te ajudar. Às vezes eu tenho um cliente que está com um problema que a solução é você, e aí a gente volta naquele ponto. Eu sou referência para esse cara, eu indico você, ele vai ter uma confiança maior em fechar. Então, eu acho que um pouco de ego, né, poderia diminuir um pouquinho até para o ecossistema se comportar melhor, mas pensando nessa questão, eu acho que é isso. O e-commerce mesmo, como ele é vivo, a maturidade é um dos pontos mais importantes. De eu entender que não é só colocar um site no ar que eu já estou vendendo, que eu tenho toda essa estrutura por trás. E aí é onde é o maior obstáculo que eu tenho hoje de venda, é isso. O cliente entender de fato o valor do que eu estou vendendo para ele e que ele precisa daquilo para ser um combustível para ele crescer cada vez mais. Então, esse é um dos principais pontos com relação a isso. E também, olhando para dentro, sempre vender e entregar o que eu vendi. Isso é importantíssimo. Ou até superar a expectativa desse cara. Tem casos lá que a gente vendeu, entregou algumas coisas que nem o cliente tinha pensado e ele se surpreendeu, ele falou, cara, que legal, não tinha pensado nisso e tô tendo um resultado bacana. Então, lógico, nem tudo também é 100% perfeito, acontecem ali alguns problemas, mas o ponto a gente volta naquela questão que eu falei para você no início, a Avante é como se fosse o Igor há 10 anos atrás, ela errou, mas busca já uma solução e não trazer só o erro, né? Tô dando um exemplo aqui só, não que acontece, né? Mas, enfim, já aconteceu de não ser feito tal coisa, mas antes de levar para o cliente esse erro, a gente já levou com uma solução e o cara falou, pô, vocês foram até o final, vocês me entregaram aquilo que eu precisava ou até mais. Tem um monte de gente que pega projeto, que aponta erro sem solução alguma e fica por isso mesmo. É por isso. Se vira com uma outra agência ou com um dev, enfim. Ali a gente corrige o que dá para corrigir, o que não dá a gente corre atrás para trazer uma solução. É até por isso que a gente é tido ali como um solution provider dentro de VTEX, que é basicamente um provedor de solução, né? Então, onde a gente trabalha muito em focar em ser a vanguarda mesmo da tecnologia. E falando do Igor, a gente falou de desafio do mercado que você enxerga, você falou conhecimento e tudo mais. E o Igor, qual o maior desafio que o Igor teve na carreira até hoje? Cara, eu acho que meu maior desafio... Cara, não sei te dizer assim com relação a isso, mas eu acho que é muita questão de errar e não tirar a cara, sabe? Eu acho que eu sempre tive isso muito comigo, essa questão de sempre me foi dada, até dentro de casa mesmo, quando eu era pequeno, comecei a trabalhar com 13 anos, então sempre me foi dada uma autonomia muito grande, mas sempre sabendo que se eu errasse, eu teria uma cobrança muito grande também. Óbvio. Então, esse é um dos principais pontos, assim, para mim, na vida profissional ou na vida pessoal. Eu tenho autonomia, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso, mas também sei que tudo isso tem consequências. Então, já passei vários desafios, como eu te falei mesmo, de errar, assumir esse erro, bater no peito e, cara, não quero mais focar no erro. O que eu posso fazer para melhorar? É assim que eu foco, né, que eu vejo como desafio. E também o mercado, de uma maneira geral, né? A gente passa ali por vários momentos que fogem muito da nossa alçada, do nosso braço, e a gente tem que ir se adaptando, né? O mercado de e-commerce, ele é novo, é volátil e muita coisa impacta direto nele. Então, esses são os principais desafios internos, né? Quando eu falei um pouquinho dos meus erros, mas externos quando a gente fala de uma maneira geral macro, né? De coisas que fogem da nossa alçada. Então, acho que esses são os pontos com relação a isso. Conseguir gerenciar bem aquilo que foge da sua alçada, porque você não vai conseguir fazer uma ação direta, mas você, de certa maneira, pode ter influência para ajudar no resultado final. Exato. E também, um ponto, né? Não ficar triste com os nãos. Você vai receber diversos não sendo comercial, diversos não por diversos motivos. Às vezes o cara só quer o meu orçamento para ser o terceiro ali por questão de compliance. Enfim, não tem muito o que fazer. Às vezes ele já definiu que vai fechar com o Gabi, não com o Igor, mas ele quer entender o escopo e a arquitetura do Igor. Então, tem muitas questões que a gente acaba tomando não exatamente por conta de direcionamentos que já foram tomados antes. E às vezes a gente entra ali como um participante só, né? A gente não é o principal com relação a isso. E às vezes nesse ponto também é bacana, porque às vezes quando eu sou um terceiro orçamento, às vezes eu jogo uma pulga na orelha, atrás da orelha do cara, tipo, por que eu recebi 2 orçamentos de X valor e essa com esse X valor e a gente costuma mandar, né, um documento técnico gigante com tudo que vai ter no e-commerce de forma bem transparente, né, sem nada ficar faltando. E aí o cara fala, pô,
Eu tô comparando, às vezes, banana com maçã, não é a mesma coisa. Então, a gente, às vezes, ganha cliente por isso também, porque o cara tá comparando coisas diferentes. Uhum. Mas o não, quando a gente é comercial, é constante, né? Então, se adaptar com isso, já fiquei muito triste antigamente. Sou ansioso, tenho ansiedade na minha vida, sempre fui, mas lidar com os nãos me ajudou muito a entender que às vezes não é um problema meu, às vezes é o externo, e eu Sim. não tenho o que fazer com relação a isso, né? Eu fiz o meu melhor naquele momento. Então, acho que esse é um desafio interno também. Cara, muito interessante isso que você fala de conseguir aprender a lidar com esse desafio interno, porque é uma batalha constante. E é interessante porque a gente sendo vendedor, saber o porquê que o não foi aplicado é importante para que a gente possa melhorar numa segunda vez. Nem sempre você vai ter isso, né? Exato. Eu sempre, quando eu perco alguma negociação, algo nesse sentido, eu mando uma mensagem pro cara, ou e-mail, né, desejando sucesso no projeto dele. Não pergunto com que ele fechou, nada disso, mas eu pergunto o que faltou do meu lado para eu poder melhorar numa próxima negociação com ele, ou, né, entendendo algumas questões de preço, até de equipe que foi alocada, toda a questão do projeto, que até me fugiu a palavra agora, mas de escopo, lembrei. Uhum. Até de escopo, né? Se foi algo diferente. E muitas das vezes o cara até me responde, né? Tem muitos que não, mas tem muitos que respondem falando: cara, eu acho que eu não estou preparado ainda para essa estrutura, não era algo que eu tinha previsto. Ou às vezes falam de preço. Então, são vários pontos que fogem da gente, mas eu busco entender. E até depois, geralmente a galera manda mensagem respondendo e falando, em outro momento a gente pode conversar. Então é sempre legal deixar essa porta aberta também com o cara, até pra entender, né? Às vezes o cara dá uma negativa, eu nunca mais respondo ele. Sim. Cara, é muito ruim isso, ele não vai mais voltar a ter contato comigo. Então, eu gosto de deixar assim, aberto, ele à vontade, se ele quiser falar também, mas principalmente para eu entender com os feedbacks que você falou muito, Gabi, tanto pessoal quanto a questão profissional, né? Entender qual é o feedback desse cara, por que ele não fechou comigo, e se ele abrir isso para mim, é uma porta que eu posso melhorar numa próxima negociação. Então, ajuda muito. Ajuda e ajuda, cara, é o que eu aprendi na minha vida, que a melhor maneira de você evoluir, ou talvez a mais importante, é por meio de feedback. As pessoas, elas não valorizam isso. A gente tem uma tendência ruim a acreditar que o outro tem que saber o que eu tô pensando. E não é da obrigação de ninguém saber o que passa na cabeça do outro. Então, as pessoas se comunicarem com clareza faz É. muita falta. E até no meio profissional, a questão do levar para o lado pessoal. Também. Tem uma galera que não entende esse feedback que é pro Igor profissional, pro Gabi profissional, e não pro Gabi pessoal, pro Igor pessoal. E é só pra você se desenvolver, Exato. né, cara? É lógico que tem coisas ali também que a gente, às vezes, de uma pessoa específica, enfim, mas é muito bom ter isso para você ter um norte, porque senão você ou fica estagnado ou você nunca chega onde você pode chegar porque tá bom ali para você. Sabe? Sim. Então, eu acho muito importante feedback e trabalho mesmo. Eu sou muito transparente até não só no profissional, no pessoal também. Tenho essa liberdade de falar com gestão, com a empresa, de falar, pô, cara, não gostei muito disso, ou não gostei dessa abordagem, ou eu acho que essa coisa na apresentação não tá legal, não consegui alinhar com o meu discurso, não consegui comprar essa ideia para vender. Sabe? Então, ter essa liberdade também, promover um ambiente que gera essa liberdade, porque tem muita gente que às vezes não dá feedback para superior, para chefe, porque tem medo, né, de, cara, como é que eu vou ser visto, sabe? Então, acho que promover um ambiente que dê essa liberdade, esse conforto é importantíssimo. Sensacional. Excelentes pontuações. E, Igão, qual foi considerada por você a sua maior vitória até hoje, cara? Você Minha acha maior que, vitória? independente de qual o momento da sua carreira? Boa. Posso falar pessoal e profissional? Com certeza. Cara, pessoal foi conquistar vários objetivos que eu tinha traçado. Eu tenho hoje 27 anos, mas os principais eu tracei até os meus 25 e consegui atingir esses objetivos antes dos 25 anos. Legal, Então, cara. para mim são objetivos de bens materiais, né, vamos dizer. Mas que para mim foi muito relevante porque eu fiz muita coisa na minha vida com relação a essa questão profissional, e nunca visando de fato, né, essa questão só de financeiro, e sim de construir algo, por isso que eu fiquei tanto tempo em várias empresas. E aí isso me trouxe retorno de eu poder ter o que eu gostaria. Lógico, tem objetivos que a gente abre mão de algumas coisas, né, para poder ter, mas isso eu fiquei muito feliz, né, de poder, na minha vida pessoal, ter esses objetivos. E na minha vida profissional, basicamente,
cada dia é um objetivo diferente, né? Parece um pouco clichê, mas tem projetos que eu faço questão de falar, porra, eu vou ajudar esse cara. Então eu quero muito fechar com ele exatamente por isso. Então, o próprio projeto do órgão público que eu mencionei foi uma virada de chave, entre aspas, tanto na Avante quanto na Vetex, porque nunca aconteceu nenhum órgão público fechar essa tecnologia. E também foi um processo muito longo. Eu tive que fazer parte de leilão online, né, para você poder ser aprovado dentro do órgão público, fazer rodadas ali junto com eles de documentação. Enfim, é algo muito demorado. E que muitas pessoas falaram, pô, Igor, não vai dar em nada, cara, não segue com isso daí, sabe? Tá gastando tempo à toa, enfim. E eu recebi o sim, sabe? Trouxe algo que marcou tanto para eles, quanto para a tecnologia, quanto para a VTEC, quanto para a Avante. Para mim, marcou muito. Então, acho que esse é um dos principais cases, assim, que eu tenho como um objetivo legal, mas vários outros projetos também, marcas que eu nunca pensei em ter contato e eu consegui trazer para dentro, criar um relacionamento e virar amigo de diretor, CEO de empresas que eu não imaginava, que são empresas que eu consumo minha vida inteira e nunca imaginei que poderia ter essa parceria, sabe? Então, eu acho que é muito bacana, onde, cara, eu não cheguei em lugar nenhum, mas eu já cheguei em muito lugar, sabe? Então, para mim, eu fico muito feliz com relação a isso. E a gente indo para um caminho final aqui. Eu sempre faço uma pergunta que é para que você deixe para as pessoas que estão assistindo a gente algo que marcou sua vida como conselho ou pode ser um livro que você leu, pode ser algo que o Ricardo tenha te dito, algo que o Jason tenha te dito. Enfim, pode ser qualquer coisa, mas que você acha que foi algo muito legal, que marcou tua vida e que pra quem tá assistindo a gente pode fazer diferença pra eles também. Boa, show de bola. Cara, sempre esteja aberto às pessoas. Assim você vai entender se ela é uma pessoa que vai ficar na sua vida ou é uma pessoa que vai passar um momento e vai sair em todos os momentos, tá? Tanto pessoal quanto profissional. Tá aberto no sentido de entender a pessoa que, como eu falei até no início, é uma pessoa ali por trás. Às vezes a gente tá negociando ou às vezes eu tô com um problema interno na empresa e a pessoa, ela tem os problemas dela. Então, entender que não vai ser tudo no tempo que eu quero. Esse é um ponto importante, tanto também no profissional quanto no pessoal. Entender às vezes o que essa pessoa está passando. Muitos momentos, eu já passei vários momentos difíceis, questão de doença na família, enfim, outras frentes, e a gente sabe que não pode deixar cair. No profissional a gente continua trabalhando. E aí eu posso não ter rendido tanto como eu deveria. E muitas das vezes, né, não chegaram em mim perguntando o que aconteceu, mas também muitas das vezes chegaram. Então, eu acho que é a gente prestar mais atenção no outro nesse sentido, entender como que essa pessoa tá. Não a questão de você é feliz ou você tá feliz, você é triste ou você tá triste. Entender que é fase, tudo vai passar. Não fechei coisas ano passado por conta de momento. Cara, é fora, eu não consigo controlar o momento, mas sei que eu fiz o meu melhor com relação a isso. Então, eu acho que o ponto a gente precisa se cobrar sim, essa questão de não se cobre demais, cara, tem que se cobrar sim. Você tem um objetivo, você traçou isso, você sabe onde você quer chegar, você precisa se cobrar. Mas lógico, de uma maneira que seja saudável para você. Então, faz sentido você demandar esse tempo ou para se cuidar, ou para trabalhar, ou para saúde, enfim, para qualquer coisa, mas sabendo que você sempre está lidando com pessoas. Esse eu acho que é o ponto importante. Eu não vou ser uma máquina que eu vou estar sempre bem, vou receber o Gabi de um jeito e amanhã do mesmo jeito. Às vezes eu posso estar com um problema ou receber ele de uma outra maneira. Enfim, vim aqui pro podcast, tomei chuva hoje. Cara, podia estar puto, cheguei aqui todo arrumado, mas estava molhado. Podia estar puto, mas não, enfim. Então, entender que às vezes a pessoa não tem culpa do que aconteceu contigo, mas também entender que às vezes a pessoa vai ter aquela reação porque aconteceu algo com ela. Então, é complexo, mas é o que eu tento fazer. É sempre ser capaz de estar aberto a entender o outro, né? Isso eu vejo que as pessoas cada vez mais são egoístas. Eu acho que essa é uma pontuação a ser feita. As pessoas, elas são egoístas ou, além do egoísmo, elas criam uma expectativa do que elas querem que aconteça. Exato. E aí, a expectativa é totalmente desalinhada à realidade, porque a gente acabou de conversar aqui sobre o fato de que muitas coisas você não controla. E aquilo que você não controla, você não pode ter uma expectativa sobre, porque você não controla. Então, se te frustrar, é porque você criou algo sobre algo que nunca existiu.
Então eu vejo que cada vez mais as pessoas estão egoístas nesse sentido, de que elas criam expectativas sobre tudo, não demandam ou são transparentes, assim como você disse que é uma das suas virtudes, e aí elas se frustram. E o fato da frustração muitas vezes é porque você criou expectativas sobre algo que talvez nunca tenha existido. Exato. Então esteja aberto a entender o outro também, processos sempre de feedback, né? Saber que nem sempre quando você falar, você vai ter o retorno que você quer, ou a expectativa que você criou imaginária sobre aquilo vai acontecer daquela forma, mas que existe uma outra pessoa que pode ter passado por qualquer coisa e que a resposta dela a você naquele momento foi daquela forma. É interessante isso, né, cara? É exatamente isso. Porque, como eu te falei, eu sou ansioso. Eu tenho gastrite, desenvolvi por conta da minha ansiedade. Pelo enfim. amor de Deus, cara. Ô, louco, bicho. Por conta da minha ansiedade. E eu comecei a trabalhar isso há muito tempo, de entender que eu não tenho que ficar preocupado com coisas que eu não vou poder dar conta, sabe? Então, é muito difícil, tá? Eu tô falando aqui, pode parecer mais fácil, mas não. Até para vir para esse podcast, eu fiquei ansioso, é normal, a gente fica ansioso. E é um trabalho contínuo, né? A gente tanto entender o outro quanto se entender é um trabalho que a gente vai morrer aprendendo. Então, eu tento fazer muito isso exatamente porque eu sei que me faz mal. Se eu fico ansioso, eu tenho ataque de gastrite, né, vamos dizer. Mas aprender isso é demorado e é algo que a gente vai levar para a vida. Então, eu acho que se a gente puder prestar atenção um pouquinho mais no outro, já é muito bom para a gente e para o outro também. Concordo plenamente com você, cara. Prestar atenção no outro é algo que cada vez a gente precisa resgatar, porque com a ascensão do mundo tecnológico, eu vejo que as pessoas cada vez se prestam a relações verdadeiras menos. Até a título de curiosidade, fugindo totalmente do assunto, mas que é conectado de determinada forma. Eu li um artigo ontem que fizeram uma pesquisa que a geração Z, por exemplo, prefere ser mentorada pelo ChatGPT. E aí, automaticamente, eu fui ver comentários relacionados a isso e as pessoas mais antigas, né, a geração minha, sua, por exemplo, falando justamente porque não é um humano que pode dar bronca. Então, tipo, realmente, numa mentoria comigo, com você vai falar, isso aqui tá errado, cara. Não faça isso. Agora, o ChatGPT é você que coloca o que você quer que aquilo te retorne. Entra na questão da expectativa. Nunca vai falhar a sua expectativa, porque quem tá dando input é você. Exato. Mas também nunca vai ter a vivência de quem vai puxar sua orelha, né? Que Exato. teve e vai te ensinar caminhos, que a gente fala ali, caminho das pedras, né? Pra saber onde pisar, então... Que é o que eu falo sobre as relações verdadeiras e genuínas. Você só consegue por o que a gente tá fazendo agora. É um podcast? É gravado? É. Mas a gente tá se conhecendo. Você falou inúmeras coisas sobre você que eu nunca nem imaginei que poderiam acontecer ou que você tivesse passado. E é legal pra caramba, porque compõe um repertório de conhecimento gigantesco pra você estar onde você tá hoje. Então, eu, inclusive, criei muito mais admiração por você nessa conversa que a gente teve de quase 2 horas aqui, porque você falou inúmeras situações do teu perfil que eu não sabia. E que são pontuações que eu faço, eu sou uma pessoa observadora por natureza, são pontuações que eu faço, que eu falo, caramba, que legal, cara. E até parabéns por isso, Gabi, porque você foi um host que conseguiu me tirar coisas que até a gente conversou no início, falei, cara, não tenho nada interessante pra compartilhar. Você Lógico falou, que tem, cara. você falou, sempre tem. As pessoas sempre têm algo bom pra compartilhar. E aí foi onde eu me senti à vontade em conversar. É lógico que a gente entra numa seara um pouco mais técnica, Sim. Mas me senti muito à vontade, gostei muito de estar aqui. Não sei se tá acabando, mas já tô me despedindo. Tá acabando, justamente. E até antes disso, eu quero te deixar uma recordação para que você sempre se lembre do seu primeiro podcast, cara. Olha que legal. Caraca, top, hein? Não é nada demais, mas é algo que você pode usar todos os dias e saber que você foi um convidado daqui. Com certeza usarei. É isso aí, convidado especial, sempre. Bluecast, melhor podcast. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado você, Igão. Obrigado demais por ter vindo, obrigado por ter aceito. Foi um desafio pra você, como você mesmo disse, nunca tinha feito, tava com medo, falou, não tenho nada a compartilhar. A gente tá aqui há quase 2 horas falando, eu só tô interrompendo agora porque eu sempre tento colocar o podcast dentro de 1h30, 2 horas, pra não ficar algo muito longo e cansativo, mas que se a gente quisesse ficar aqui conversando muito mais tempo, eu tenho certeza que a gente conseguiria passar muito mais tempo. Como a gente já ficou outras vezes, né? Como já ficamos outras vezes, justamente. Show. Então, só pra te dizer que, cara, tua história é muito legal. Tenho certeza que quem assistiu vai conseguir tirar muitos insights bons. Se forem observadores assim como eu sou, tem
traços de personalidade muito legais que você tem e que foram coisas que te ajudaram a construir estar onde você está hoje com 27 anos. Então, uma pessoa objetiva, desde muito cedo colocou metas, alcançou metas. Pô, com 25 anos eu tinha ali metas que eu queria alcançar até 25 anos. Duvido você falar com um moleque hoje de 18 anos, vai falar, eu tenho meta para alcançar com 25. Então, tem aqui pontuações sobre o teu perfil, que se hoje você tá onde você tá, é porque você tinha objetividade e propósito. Então, são coisas que tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente, por ter contato com você e com essa história, com certeza vão refletir. Então, muitíssimo obrigado por ter compartilhado tua história com a gente, ter aceitado participar do Bluecast. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui, relembrando que a gente faz essas gravações no Blue Space. Então, se vocês têm necessidade de gravação de conteúdo, assim como eu, querem conhecer mais pessoas maravilhosas que muitas vezes vocês já têm contato, por exemplo, eu e o Igão tínhamos contato pelo meio profissional, já passamos horas conversando sobre nossas vidas pessoais, mas eu não sabia muita coisa que você disse aqui sobre sua trajetória profissional. E vocês têm a oportunidade de poder estarem aqui também, conversarem com pessoas que muitas vezes vocês têm curiosidade em conhecer e criar projetos maravilhosos. Então, aqui é o Blue Space, a gente tem infraestrutura completa para atender vocês e tirar o projeto de vocês do papel. E é isso, gente. Contato QR Code na tela, na descrição do vídeo, e a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado, Igão. Obrigado, Pedrão. Valeu, nosso Pedrão. mestre de gravações. E é isso, gente. Obrigado, Valeu. pessoal.